muito orgulho que estamos também aqui hoje e que dou as boas-vindas a todos vocês neste segundo encontro dos internos da FNAM e começo por agradecer mesmo a vossa presença. É um sinal claro que os médicos internos estão motivados, estão interessados e querem fazer melhor também pelo SNS e também pela sua formação, e sabemos que fazendo melhor pela formação, fazemos obviamente melhor pelo SNS. Porque de facto, quando nós dizemos que vocês são um terço da nossa força de trabalho, são mesmo um terço da nossa força de trabalho. E queríamos ver como é que ficariam os serviços, as unidades de saúde familiar, se de repente os internos pura e simplesmente deixassem de existir, não é? Este é um espaço, os encontros, mais do que um espaço de debate, entendemos que isto também é um espaço, é uma afirmação também de coragem para podermos debater estes temas, e é também um espaço de união e de visão, no fundo, também de uma consciência crítica e que vai ser partilhada aqui pelos saberes, não é, de cada um. Porque de facto temos que pensar todos juntos como é que nós conseguimos melhorar o SNS. O tema que foi escolhido, o lema destes encontros, informar para agir, acima de tudo o que nós propomos hoje é que haja uma reflexão profunda dos temas que tocam diretamente os vossos direitos, são os direitos de toda a gente. E alicerçarmos isto, sobretudo, no tema do burnout, uma vez que nós sabemos que o burnout é algo que está a assolar, sobretudo, os médicos internos, como sabem. Onde temos 25% dos médicos internos com um diagnóstico de burnout e temos a outra 50% em risco de burnout, que é assim que nós estamos hoje em dia. Por outro lado, vamos também tocar aqui nos desafios sindicais que existem e vamos tentarmos trazer aqui uma perspectiva europeia, onde vamos ter um colega espanhol, vamos ter uma colega alemã e perceber que os problemas obviamente existem, infelizmente, existem em todo o lado. A medicina exige de nós não só uma excelência técnica, mas também aqui humanidade, ética e, acima de tudo, hoje em dia exige resistência de todos nós. E exige que nós cuidemos dos nossos doentes, mas que também cuidemos uns dos outros e cuidemos de nós próprios. E isto é fundamental, e fundamental também na fase do internato, desde o primeiro dia de trabalho. Do ponto de vista da Federação Nacional dos Médicos e dos 3 sindicatos, o que podemos dizer é que nós vamos continuar a ser uma voz firme na defesa dos médicos internos, onde estamos a lutar pela reintegração do internato médico na carreira médica, por uma questão de proteção, de defesa. O internato médico já fez parte da carreira, mas infelizmente ela saiu, e nós estamos a lutar incessantemente para que isso volte a acontecer, e isto por tudo, não é? Para que se consiga haver mais respeito pelos horários, mais respeito pelos próprios vossos direitos laborais, que infelizmente tantas vezes são atropelados. E por isso é que nós à tarde também vamos ter uma sessão sobre isso, onde vamos tentar construir um kit de sobrevivência, por assim dizer, para perceber como é que também vocês próprios conseguem agir e atuar sendo que os vossos direitos são atropelados. Por isso, deixem-se inspirar, inspirem-nos, atrevam-se a inspirar-nos também, e certeza que nós juntos aqui neste debate vamos trazer algo de útil e que vamos deixar para quem nos quiser ouvir. Muito obrigada a vocês todos. Um obrigada especial também aqui ao André, que também esteve convosco a organizar o encontro dos internos. E vamos a isto. Vamos iniciar então. Muito obrigada. Então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos, não só quem aqui está, mas depois quem acabará por nos seguir também pelas vias digitais. Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro de internos da FNAM, aqui em Coimbra. Obrigado também pelo convite. O meu nome é André Gomes, sou médico de saúde pública no Alto Alentejo, sou dirigente dos Sindicatos Médicos da Zona Sul. Irei moderar esta primeira mesa que se chama Medicina, Direitos e Sindicalismo, um diálogo sem fronteiras. E de facto, a luta dos médicos no presente tem que ser uma luta sem fronteiras, e esta necessidade de ouvir, de aprender com a experiência não só dos colegas partindo de fronteiras dentro do nosso país, mas também lá fora, e daí a necessidade de termos convidado alguns colegas a nível internacional. Portanto, para aprendermos que desafios
têm sido colocados aos médicos internos não só em Portugal, mas também na Europa. Vamos começar, eu vou-vos falar um bocadinho dos nossos palestrantes, muito rapidamente. Iremos começar com o Dr. Álvaro Cerame, que é espanhol e é presidente da European Junior Doctors Association, é psiquiatra ocupacional e que observa, portanto, profissionais de saúde. Este é o dia-a-dia deste colega e, portanto, tem também aqui no tópico do burnout e no burnout médico uma palavra a dizer, e ele vai-vos falar daquilo que são os desafios que se colocam aos médicos internos na Europa no momento presente. Depois teremos a colega Sónia Mattes, representante do Council of Junior Doctors no Marburger Bund, da Alemanha. É médica interna, portanto está no mesmo nível que os médicos internos aqui presentes, e portanto ela vai dar um enfoque naquilo, é algo que a preocupa, um grande enfoque no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que é algo que a FNAM também defende. E iremos terminar com a Rosa Ribeiro, vice-presidente do Sindicatos Médicos do Norte, membro da Comissão Executiva da FNAM, especialista em Medicina Geral e Familiar, com pós-graduações em Medicina da Dor, Acupuntura Médica, Hidrologia Médica, e deixem-me dizer-vos, o currículo era muito maior, só aqui para encurtar, mas quando eu estava também na mesma fase que vocês, um jovem interno de saúde pública, e entrei para o sindicato, a Rosa foi sempre um ponto de referência para mim. E, portanto, é com muito gosto que hoje estou aqui ao teu lado, como dirigente, já. Os dois dirigentes, não é? Mas é com muito gosto que é possível conhecer pessoas como tu e partilhar essa experiência. Portanto, vai ser um painel rico e no final teremos então meia horinha para discutirmos com estes nossos colegas, a não ser que o Dr. Álvaro, que ele hoje não pôde mesmo estar presente na online, mas deixou-nos um vídeo e cada apresentação terá 15 a 20 minutos e meia hora de discussão no final. Okay? Portanto, vamos ouvir o Dr. Álvaro. Bom dia, good morning, and thank you very much to FNAM to inviting me to participate in this Junior Doctors meeting in Coimbra. I would have loved to be there because I really love Portugal and especially Coimbra, but unfortunately I have a personal commitment that I had from before, so I cannot attend, but I wanted to be present and to be able to convey some of the perspective of how junior doctors are in Europe at the current moment. So thank you very much for also allowing me the opportunity to present, even if it's through a video. So what I wanted to do today is to present the main challenges of junior doctors in Europe as of today. So first, in order to do it, I would like to do a short contextualization of the situation of junior doctors within what we call the health workforce crisis in Europe. So what is this crisis? Is this paradox in which right now, in spite of having the most amount of doctors in history, we are facing certain problems in terms of shortages, in particular regions and specialties. So what is happening, and this is highlighted in this loop, is that we have experienced problems with medical workforce planning due to many factors, the absence of planning altogether, the consequences of the 2008 economic crisis, the COVID pandemic, and so on. Also the aging of the population and the consumerism trends which are increasing in the healthcare system, and this is creating and deteriorating the working conditions of junior doctors and doctors altogether. So what this is happening is that it's impacting on negative work experiences and decreased job dissatisfaction or increased job dissatisfaction of junior doctors, and this in turn is creating problems for retention. So we are losing doctors, we are bleeding doctors. It's not that we need to increase recruitment, that in some cases that might be the situation, but it's that the doctors that are currently working, and in particular junior doctors, are facing problems in relation to their work experiences which are driving them outside of the workforce. So this is creating attrition and also in the context of, as we were saying, an increase in demand. So what we wanted to do as the European Junior Doctors Association, that's probably some of you know about it, but the ones that you don't know, we are an umbrella organization which represents 25
national junior doctor association from across Europe. We are mostly a EU-based country. So in the case of Portugal, the member of our organization is the Orden dos Médicos through the Conselho Nacional de Internado Médico. I probably didn't pronounce it well. So these are our members. In other countries such as Spain, it's the National General Medical Council. In the other countries such as the UK, it's the BMA. So it's the most representative junior doctor organization of the country. So what we tasked ourselves to do in 2023 was to understand a little bit better the situation of the workforce, and to do that we conducted a qualitative survey which focused on interviews to individual representatives or focus group with representatives from different countries of the 25 national member organizations that we have, to understand a little bit more in depth about the situation that junior doctors were facing. And we hired a consulting scientific firm which helped us with that. And what was curious for them or striking for them was that uniformly across Europe, junior doctors were facing many challenges compromising both patient care and their own well-being. And this is the word cloud that emerged out of the interviews. When they asked about how junior doctors were feeling, they said stressed, pressured, exhausted, forgotten, frustrated, insecure, harassed, afraid, and so on. So we could say that the situation was complicated and is still complicated. What we did in this study was several things. Well, the first thing is that we wanted to have an overview of the situation of junior doctors. So what we did was to understand the big trends that we are facing right now. So what we saw is that there is a big shared disappointment and job dissatisfaction among junior doctors that has to do with the working conditions, the workload strains due to the heightened healthcare demand, due to the factors that I was mentioning in the beginning. Then there is a generational shift in the attitudes, the values that different generations have, and this generation, as any generation in the past and the generation that will come along, we have different attitudes and values towards work. And these also have to do with the problems that we're facing and the things that junior doctors will stand or not stand in the future. So this is what leads us to the fourth point, which is a redefinition of the professional calling, or this vocation that is sometimes mentioned in the context of medicine. So it's this professional calling that people have that makes them choose a particular profession that sometimes has been the driving force of withstanding working conditions which are not adequate for junior doctors. So what we're seeing on top of that is that, and this is a phenomenon which is a little bit difficult to pick up because it's easier to understand migration flows because you have sending countries and receiving countries that can send information. But what we cannot track this much is this trend of rising resignation from clinical roles. This means that colleagues of ours, for instance, I have several examples in my close circle of people that have done medical school, that have undergone their PGT, and then after that they don't want to practice anymore and they do a different thing that has to do with research, going into private companies and things that have to do with their training as highly skilled professionals, but that is not clinical work. So this is a problem because these are highly trained professionals that have been trained for 12 years, so it's not something that we can just create out of the blue. And that, it's not that they don't want to work, it's that probably that the conditions that they have been working in prevents them from continuing in the work. So this is also changed the shift in specialty and career choices among doctors and junior doctors. So right now the most trendy specialties across countries are not the same ones that used to be trendy some years in the past. And work-life balance as an important goal is one of the things that have been appearing on a center stage in relation to these choices. Then we're still facing gender inequalities, even if the workforce is now more female than male and is going to be increasingly more female than male. There are still gender differences in terms of representation, pay gap, and work-life balance, and how the social structures of care are defined and work, and the way in which the employers do not accommodate for these caretaking responsibilities, be it having children or taking care of people with disabilities or your elderly family members. And then what we're seeing as well is that the increase in migration due to the free mobility of professionals in Europe and also the receiving migratory trends from outside Europe, we're seeing that there are cross-border mobility-related experiences in which sometimes, or more often than not, junior doctors that come from abroad experience shortcomings,
not feeling welcomed, and also some forms of discrimination. So we wanted to develop a framework to understand the job satisfaction of junior doctors. So we understood that they have to do, or the junior doctor satisfaction is based on 3 pillars. The first pillar is the work-related experiences. So they will be impacted by the workloads, the working environments, the compensation concerns, the lack of flexibility or the presence of flexibility, and the mobility and employment capabilities. Then it will be also about the training-related experiences. So doctors undergoing PGT, postgraduate training or specialist training, feel, and in many cases they have presented the perspective that when training outcomes are when training goes against service delivery, because there is a lot of work to do, service delivery is the thing which prevails. So sometimes it's not that important to focus on if a junior doctor has attained the competencies or the training programs. It's just that they have worked. And this is something which is highly problematic. So there needs to be a balance between these two aspects of the service delivery and the role of junior doctors within the healthcare system, but we should also be attaining our competencies in a safe way with adequate supervision. So this is an important part of job satisfaction in junior doctors. And last but not least is work-life balance. As we were saying before, workloads are increasing, working hours are very dire. We will be presenting shortly as EJD the first European-wide survey about working hours of junior doctors. There will be results about Portugal and other countries, and also comparison between countries. But what we're seeing is that there is like a widespread non-compliance with the national working hours legislation as well as the European Working Time Directive. So this is just a heads up, so it will be appearing soon. It was coordinated by one of your country members, which is our executive board member, David Beranu. So keep us in the keep following our information, because you will be receiving some information in the upcoming months. So there are big implications of ignoring this crisis and the situation of junior doctors, which is a threat to the sustainability of healthcare system. It is a patient safety concern, and it's also an increasing deterioration of professional well-being. So we have several solutions that we propose. I would recommend to look at the report, which, as I mentioned in the beginning, is called From Tradition to Transition. You could see it either on the first slide, or you could do it also on our webpage, just typing From Tradition to Transition. And there are many conclusions and many solutions that we propose. I'm not going to get into all of those because I don't want to bore you and I have a limited amount of time, but it has to do with changes in governance, about putting the workforce in the center of healthcare system and healthcare system policies. It's about investing, it's about improving the working conditions, it's about work-life balance, occupational well-being, about improving training and addressing those inequalities. But as I was saying, it's also about making healthcare workforce and health workforce and junior doctors at the center of healthcare policy, and that is also our role as professional organization, and that will be also, I would say, your role as the trade unions. And I think we should work together as we're doing right now, and increasingly and more coordinatedly at the European and national levels in order to achieve those goals. The last thing I wanted to mention is that last year we created this report. This is a second report, which is called From Mandate to Motivation, that has to do with retention strategies in Europe and the perspective of junior doctors on those. So what we saw, or what we are seeing, is that since we are having this problem of workforce shortages, and alongside this problem is also the phenomenon of medical desertification, which means, or which refers to certain regions not being able to adequately cover service delivery and not finding enough professionals to provide care. That could be rural regions, but it also happens in cities, and in some cities in the outskirts of the cities, or in some neighborhoods. And it relates to many different factors that have to do with like workload, that have to do with like being able to afford to live in cities or in rural areas, about being able to create a career path, or to have like a life there with your family and your loved ones. So it's a complicated subject, and if you want to understand more, I would recommend to read this paper. But what we were seeing is that since there is like some lack of professional in certain areas, there was an increasing trend
of countries trying to develop forced allocation measures, which means measures in which a junior doctor or a medical student or a recently graduated specialist are forced to work in these underserved areas under the penalties of fines or other forms of punishment, and in the end makes them like a coercive practice in terms of retention. And we wanted to denounce those practices and to reflect the way that they have not worked in other countries, that they in the medium term they create even bigger dissatisfaction, and to promote motivational allocation practices and motivational practices in terms of retention, which means creating incentives, allowing people to have like better work-life balance, more flexibility, even if it's rural areas, to improving or making it easier to the families to settle in, or having like even bonuses, or in terms of like where to stay, your housing. It depends. There is a wide array of measures that can be understood, and there is like a set of best practices and suboptimal practices. But the main point is that motivational strategies work better based on the available evidence and the perspective of junior doctors than coercive practices. That will be the first idea. The second idea has to do with the fact that in order to create retention strategies, you need to ask professionals, and junior doctors in particular, if you want to retain junior doctors, and if you don't take into consideration their perspectives, you're going to probably fail. The third idea is that there needs to be like a comprehensive approach to retention and to this human resources planning, and it needs to take into account several measures and to be planned in advance or in the future. It shouldn't be like a short-term measure, because then those things tend not to work, and a set of comprehensive measures. And the last message has to do with the fact that evaluation is key. So we need to evaluate those policies. We need to have publicly available evaluations so that we can know what works and what doesn't work. And if the fact that something works in a country could potentially show that it could work in others, but it needs to be contextually relevant. So that's why evaluation is key, and publicly and transparent evaluation. So this is the report as well. I think those two reports encapsulate well the situation of the workforce, and then we're going to, as an organization, delve a little bit deeper in issues such as I was saying, working hours. So like follow us and you will see a little bit more. And I think this kind of sets the stage and provides a European perspective of situation of junior doctors that I think would enrich your conversations. I would have loved to be there, and I'm sending you all my best and a very successful event. And if you need anything, you can contact us through the official means of communication that you can find on the website. So thank you very much, and see you. Mandamos depois os aplausos também por e-mail para o Álvaro. De facto foi um bom pontapé de saída. Depois, antes do período de discussão, vou fazer alguns comentários às 3 apresentações, embora o Álvaro não poderá ser alvo das vossas questões, mas eu depois serei aqui alguns comentários. Um bom ponto de partida, não é, para a nossa discussão e para o nosso encontro. Ele começa logo com um paradoxo que é muito interessante, não é? Nunca se formou tantos médicos, mas se calhar a escassez também nunca foi tão grande, não é? E de facto isto leva-nos a pensar, mas o mundo mudou, os nossos utentes mudaram, estão mais velhos, portanto estão-se a falar a nível europeu, mais centrados, não é? Este tipo de análise, que é uma análise também muito pertinente em saúde pública, e depois toda esta mobilidade dos médicos, não é? Que são forçados a sair dos serviços públicos e, embora se formem mais, parece que nunca houve tanta escassez por causa disso mesmo. Adorei aquela nuvem do stress, a frustração, a solidão. Exatamente. Depois a seguir vamos ter uma mesa aqui com o João Canha a moderar, nosso colega da psiquiatria. Mas de facto são palavras muito poderosas. O stress, a frustração, a solidão, sobrecarga no trabalho, o choque intergeracional. Muitas vezes não pensamos nisto, e ele trouxe isto para cima da mesa, e de facto é um aspecto muito importante. As tais gender inequalities, portanto, as diferenças, mesmo numa carreira como a nossa, não é? Entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. Portanto, às vezes tendemos também a esquecer esta parte. E, obviamente, a necessidade do equilíbrio entre a vida e o trabalho, e de que o trabalhador deve estar no centro destas políticas, da política de construção daquilo que é um sistema
organizado e que deve ser o trabalhador, o trabalho, que deve estar no centro desse sistema e, obviamente, para estar no centro tem que ser ouvidas as suas perspectivas. Portanto, eu acho que foi uma apresentação que condensa aquilo que hoje vamos aprofundar mais ao longo do dia. Muito bem, vamos então com a Rosa para a realidade portuguesa. É engraçado, o colega Alva estava a falar. Bom dia a todos, primeiro de tudo, já nos cumprimentamos, já nos conhecemos. Portanto, como o André disse, eu sou Rosa Ribeiro, trabalho em Chaves há 43 anos. Sou daquela geração que fez o serviço médico à periferia e foi assim que eu fui parar a Chaves. Portanto, eu não sou de cá, nasci em Moçambique, vim para Portugal, já tinha 18, quase a fazer 19 anos, pós 25 de Abril de 1975. Entrei no ano conturbado na Faculdade de Medicina, que isto é importante para a história daquilo que eu depois vou contar. Portanto, entrei no ano conturbado de todas as lutas quentes e do verão quente de 75. Ano letivo esse que começou não em setembro, outubro do ano 74, 75, mas em janeiro de 75. Portanto, foi um ano cujos semestres foram trimestres. Eu tinha feito o primeiro ano da faculdade em Moçambique e vim para cá, e já estou a alterar toda a minha apresentação, porque depois de ouvir este fulano, precisei falar assim de outras coisas. E, portanto, eu fiz lá o primeiro ano na Faculdade de Medicina de Lourenço Marques, que era assim que se chamava, e quando escolhi a vinda para cá, escolhi mesmo o Porto. Eu tinha que vir para o Porto, queria o Porto, porque naquela altura, não sei se vocês sabem, as faculdades de Coimbra e Lisboa não estavam cotadas a nível europeu. Portanto, com o 25 de Abril, elas não eram sequer, portanto, os cursos não eram reconhecidos. Isso, eu dizia, não, isto não pode ser, eu tenho mesmo que ir para o Porto, porque eu queria ser médico. Bem, e fui para o Porto, entrei no segundo ano e fui logo confrontada no primeiro ano, isto para explicar as nossas lutas e a importância de nós sabermos o que queremos. Fui logo confrontada com a Associação de Estudantes, que por acaso na altura, por acaso, era da UEC, a UEC era o Movimento dos Estudantes Comunistas. Eu venho de uma ex-colónia e encontro uma associação da UEC que me diz que eu só posso fazer 2 cadeiras, porque nós tínhamos 4 grandes cadeirões no segundo ano e fazíamos 2 em cada semestre, que naquele ano estávamos idos a trimestres e portanto eu disse não, eu não posso perder o ano, eu tenho que fazer o ano, eu quero fazer as 4, não tens horário, tenho, dás-me os papéis que eu arranjo horário. E consegui horário, quase mandei à batatada com ela, mas consegui horário. De tal modo que os meus colegas tinham uma frequência de 15 em 15 dias, eu tinha 2 frequências todos os fins de semana, porque era feito por frequências. Mas fiz o segundo ano, claro que me baixou a média, como é óbvio, mas não interessa. Mas eu não podia dar ao luxo de perder um ano, porque os meus pais não tinham dinheiro. E isto é importante para nós percebermos as coisas. Bem, continuamos, acabámos o curso. Eu costumo dizer que sou filha do Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde foi criado no ano em que eu terminei o curso, foi em 79. Tínhamos na altura, vocês vão ver isso no slide, mas assim é mais rápido que eu já vou falando, tínhamos na altura um internato médico que se chamava Policlínica de 2 anos e depois tinha sido criado em 76 o Serviço Médico à Periferia. Foi um movimento de médicos, tal como outras lutas, que decidiram que era importante levar médico às populações deste país. Então, voltando atrás à história, que depois continua a minha, a formação médica foi sempre acompanhando a evolução de serviços e estiveram sempre por trás disto movimentos médicos. É muito importante que as pessoas tenham noção disso. Não foram os políticos que foram os importantes, não foram as outras pessoas, porque na altura estavam-se a criar ainda partidos políticos. Aliás, quando isto começou, nem sequer partidos políticos havia, talvez apenas o PCP na clandestinidade. E a própria evolução do serviço e a própria formação médica foi o grande impulsionador da movimentação e da diferenciação. Indo atrás, onde eu não tinha nascido, em maio de 53 começam as primeiras movimentações reivindicativas. Em 58 há uma comissão que se chama Comissão de Médicos Novos, terá sido talvez o embrião do sindicalismo, que se criou e porquê? Por causa das condições de saúde deste país, que eram péssimas, e nessa altura não existia sequer o Ministério da Saúde. A saúde não tinha direito a um ministério, era uma subsecretaria de Estado do Ministério do Interior. É o que estão a querer fazer agora com a cultura também, não é? E, aliás, isto tem variado ao longo dos anos. Umas vezes a secretaria é uma secretaria de Estado, outras vezes é um ministério, vai variando.
Então, mais uma vez, os médicos em 59 dá-se aquilo que foi a Assembleia Extraordinária da Ordem dos Médicos do Sul, onde estiveram reunidos mais de 1000 médicos, que foi um movimento que depois se espalhou a todo o país, levando a que o Norte e o Centro também aderissem, e veio-se a criar, e foi muito importante para desenvolver aquilo que ficou conhecido como o relatório Miller-Guerra, que foi o Dr. Miller-Guerra e mais 2 ou 3 que o fizeram. Vários médicos, penso que quase ninguém já está vivo, tiveram na gênese deste relatório. Foi um relatório extremamente importante, o primeiro relatório sobre as carreiras médicas. É preciso não esquecer que estávamos num contexto político extremamente desfavorável. Não havia hipótese de se falar, de se fazer, a liberdade era coartada. E davam alguma maleabilidade aos médicos, porque os médicos naquela altura ainda tinham assim algum estatuto, né? Portanto, as pessoas acabam. Mas muitos foram presos também. Atenção, existe até um livro dos médicos que estiveram presos pela pilha, por isso. Eu, nesta altura, ainda não estava cá, como é óbvio. Apesar desta situação altamente repressiva, desencadearam-se muitas lutas, muitos processos, muitas reuniões de discussão sobre o futuro e a tentativa de melhorar o que é que se poderia fazer a seguir. Importa lembrar que os cuidados de saúde eram pagos e o internato não existia, e quando começou a existir era pago. Ou seja, as pessoas faziam a formação médica, eram médicos, e depois, se queriam fazer alguma formação diferenciada, tinham que pagar para a ter. E as pessoas só tinham direito à assistência médica gratuita, paga pelo Estado, se apresentassem um atestado de indigência, passado pelas juntas de freguesia. Nessa altura, só vou dar um exemplo, uma taxa de saúde pública, sabe isso melhor que nós, e os médicos todos de família e todos nós também temos de saber, a taxa de mortalidade infantil era de 84 por 1000 em Portugal. Eu ainda hoje me surpreendo às vezes quando vejo alguns vídeos do tempo da periferia, não é preciso ir mais atrás, basta ir só a 80, aos anos 80, para perceber o que era Portugal naquela altura. Ninguém tem a noção do que era ser médico e do que era ser doente naquela altura. Eu lembro-me quando vim para casa de uma tia minha, que vivia aqui não, em Gondomar, e via as pessoas, ela quando precisava de uma consulta médica, saía de casa às 3, 4 da manhã e ia para a caixa, que era assim que se chamavam, as caixas de previdência, para conseguir ter uma consulta em que o colega médico que entrava, se calhar entrava às 9 e saía às 10 e aviava 60 doentes. Porque aquilo era sempre tal, o que é que era, não sei o que, uma receita toca andar, e portanto as pessoas não eram vistas. Viam um médico. Era assim as condições. Quando se criou o serviço médico à periferia, era assim que se funcionava. Então, o relatório médico já naquela altura dizia que, estamos a dizer o mesmo hoje, enquanto não se prestar a devida atenção aos problemas da profissão médica, que ela, aliás, foi a primeira a trazer a lume as reformas, remodelações, programas, estão votados ao maluco. Não vale a pena erigir hospitais, dispensários, chamava-se assim, onde se fazia a saúde materna ou infantil, postos médicos, que era assim que se chamavam, centros de consulta e de assistência clínica, adquirir dispendiosos aparelhos, etc, se não houver quem os faça. É óbvio, não é? Pronto. Em 63, cria-se pela primeira vez as bases da saúde e da assistência e atribui-se pela primeira vez ao Estado a responsabilidade da saúde médica. Pronto, e agora vão ser uma catrefada de decretos-leis, mas eu vou passar assim muito rápido. Antigamente havia o Regulamento Geral dos Hospitais e eu lembro-me quando fui para a periferia, quando fizemos o nosso exame de seleção internada, ainda era a Direção-Geral dos Hospitais que tratava disso, não havia outros nomes, não é? Portanto, há uma portaria que depois vai regulamentar o internato médico, isto em 1968, primeiro ao Regulamento Geral dos Hospitais, e depois surge então o primeiro regulamento do internato médico em 1970. Atenção que só se falava em carreira hospitalar, não havia mais nada. Portanto, o médico era hospital, ok? Ninguém falava em mais nada. Mais tarde, a saúde pública não existia. Muito mais tarde começa a falar em saúde pública e surge depois a área da clínica geral com o Dr. Paulo Mendes. E o internato era constituído nessa altura por 2 períodos, o geral, com uma duração de 2 anos, e o complementar com 3 anos. Mas, para entrar no internato complementar, a maioria das pessoas fazia o geral e ficava como médico, pronto. E aqui, aí, não sei se ainda se pagava ou não, mas acho que o geral já não se pagava. Mas quem queria fazer o internato complementar tinha que pagar.
tinha que fazer provas de acesso para o internato complementar, também no Fogo também é assim. E depois havia exames finais de sempre. As classificações eram muito bom suficiente. Vocês vão ver que ao longo do tempo as classificações foi. Umas vezes era bom, muito bom, outras vezes era apto, depois foram as notas, depois já não eram as notas, depois eram por níveis, por 2, 3, 4. É assim, o A, B, C, D, tivemos milhentas classificações para as avaliações do internato. Pronto, entretanto isto vão sofrendo várias estruturações, não vou estar aqui a entrar em grandes pormenores, só dizer que o artigo 11º desta portaria que veio regulamentar o decreto-lei de 414 de 71 definia, mais uma vez, 2 graus no internato, o internato de policlínica e o internato das especialidades, a saúde pública não tinha internato, e havia uma limitação, ninguém que tivesse mais de 35 anos podia fazer internato médico, portanto estavam proibidos de o fazer. Em 73 começa-se a constituir aquilo que começa a ser os primeiros ritmos, os regulamentos a sério. Mas só depois, no dia 24 de Abril, portanto na véspera, no dia da Revolução, se foi publicada uma portaria que alterou várias disposições do RIM aprovado em 73. E aqui os internos de policlínica exerciam as suas funções em regime de tempo completo e dedicação exclusiva. O tempo completo foi assim que eu comecei a trabalhar, tinha 36 horas, só depois é que surgiram as 42, que depois voltámos para as 40. 36 horas. E havia 5 graus a nível hospitalar. Assistente, interno, assistente, eventual assistente, porque só existia uma carreira a nível dos hospitais escolares. Os outros não tinham carreira. Nos anos seguintes foram os médicos, mais uma vez, como eu tinha dito, que lançaram o serviço médico à periferia. Nessa altura, embora a mortalidade infantil já tivesse diminuído um bocadinho, ainda era 35 por mil. Nós tínhamos um professor da faculdade de pediatria, que era o professor Norberto Teixeira de Santos, que por acaso também tinha vindo de Moçambique, que virava-se para nós e dizia assim: se vocês forem para fecho de espada à cinta, vão há 36 por mil a morrer. Era verdade. Toda a gente tinha pavor de fecho de espada à cinta. Eu lembro que na altura fui para Chaves, bem, já diziam os chutes que de Lisboa a Bragança eram 10 horas, né? Nós do Porto a Chaves eram 4. Agora faço numa hora e 20. Eram 4 horas. Então, começa depois a surgir um relatório do grupo de trabalho, partindo sempre da Direção-Geral dos Hospitais, sobre aquilo que viria a ser a carreira nacional. E havia uma coisa comum. Qualquer que fosse a especialidade, havia sempre uma formação comum. Começa aqui a surgir a ideia da formação. Pronto, então temos o internato básico, o médico policlínico, o serviço médico à periferia, o internato... Atenção que esse serviço médico à periferia era suposto nós fazermos 2 anos de policlínica, o serviço médico à periferia e imediatamente a seguir temos o exame de acesso à especialidade. Mas houve gente que foi até o P5, porque houve vários anos em que não houve exame de entrada na especialidade. Houve colegas que trabalharam o P4, a periferia era o P3, o P4, o P5, eu tive sorte de fiz no P4, já não foi mal. Neste regulamento desta carreira em 75, ficavam excluídos da carreira os graus de chefia ou direção. Isto em termos reivindicativos nossos e de sindicato é importante. Em 79 nasce o Serviço Nacional de Saúde. Por incrível que pareça, após a democracia, o internato médico deixou de estar presente nos vários diplomas legais. Quer dizer, parece que houve um retrocesso. E mais tarde vocês vão ver que deixa mesmo de fazer parte da carreira, quando começam a surgir os primeiros médicos que ficam sem colocação, que é 2015. Okay? Isto foi no tempo do Dr. Leonor Beleza, que também foi, por outro lado, quem deu acesso à exclusividade. Porque foi no tempo dela que depois se criou o decreto-lei que deu acesso à exclusividade. Portanto, há aqui ela não contava, quando se criou e se discutiu a exclusividade, ela não contava que houvesse tanta gente a aderir à exclusividade. E ficou, pronto, completamente banzada quando isso aconteceu, não é? Mais tarde, o Dr. Paulo Mendo cria então a carreira de Clínica Geral, que ele começaram-se a perceber de que a medicina familiar, agora chamada medicina familiar, que antigamente era Clínica Geral, era realmente importante e era a pedra basilar. Foi criado o célebre 310-82, se vocês quiserem ler, é o primeiro diploma específico e global das carreiras médicas, onde estão definidas todas as nossas carreiras.
Eu vou passar à frente. Aqui impunha-se a dedicação exclusiva no internato complementar. Portanto, as pessoas, enquanto internos, tinham obrigatoriamente a exclusividade. Há depois até, já não sei, 90 e qualquer coisa, uma fase em que as pessoas podiam candidatar-se ao internato para vagas com exclusividade ou sem exclusividade. E íamos ter às vezes o mesmo serviço, colegas a trabalharem por um ordenado e outros a trabalharem por outro. Isto foi verdade e aconteceu. É que também começa a acontecer nesta altura a primeira vaga de nomeações políticas. Ou seja, deixam de ser os médicos a escolher quem os dirige e passam a ser nomeados politicamente. Nesta altura, não sei se foi em 82, acho que foi 82, o internato geral é diminuído. As pessoas passam a ser 18 meses, que começam em janeiro. Nós começávamos de janeiro a janeiro e depois engatávamos na periferia. Entretanto, a partir, acho que foi de 88, 90 mais ou menos, o internato geral começa a ter 18 meses. Começam em janeiro e terminam em junho. E o exame de entrada para a especialidade era a seguir. As pessoas tinham ali um interregno que não ganhavam, ficavam ali no limbo para fazerem exame, para depois poderem entrar numa especialidade. Pela primeira vez começa a surgir a figura do orientador de formação. Eu aí também tenho alguma experiência, sou orientadora há 25 anos e diretora de internato há 20, mas que já passaram por mim desde 2000 para aí 4, 5 regulamentos de internato médico. Então, depois temos aqui uma paragem entre 92, em que há um regime de formação profissional após a licenciatura em medicina, até 2004. Portanto, há 12 anos em que ninguém mexe nisso. Ok? Quando há esta circular normativa que impedia a existência dos internatos voluntários à ordem dos médicos por uma diretiva da União Europeia. O que é que isto quer dizer? Antigamente as pessoas podiam não conseguir entrar numa vaga de especialidade num hospital, porque não havia, e era tudo público, não havia privados, mas depois candidatavam-se pela ordem dos médicos, pela porta do cavalo. Portanto, os hospitais tinham vagas para os concursos e tinham vagas para a ordem dos médicos. As pessoas candidatavam-se, pagavam e faziam o seu internato pela ordem dos médicos. Por outro lado, quem fizesse a formação a nível hospitalar e quisesse ser reconhecida, tinha que ir fazer um outro exame à ordem dos médicos. Então aqui conseguiu-se unificar e fazer um exame só, exame único, titulação única, porque a partir desta altura começam a ser constituídos júris únicos, onde ainda hoje é assim, ainda bem, até ver, vamos ver quando é que se isso voltará a mudar ou não. O júri tem pessoas nomeadas pelos órgãos do internato, portanto pelo Estado, e pela ordem, ok? E portanto passou a ser um júri único, uma titulação única. As pessoas deixaram de fazer, porque depois se quisessem adquirir o título pela ordem dos médicos, pagavam também, e pagavam à ordem. Vocês se virem algumas placas de médicos mais antigos, mais velhos, que às vezes estão colocados nas portas de consultório, ainda há quem diga especialista pela ordem dos médicos. Okay? Vão ver isso nos médicos mais antigos, que hoje já não se põe isso. Então começam a surgir outros regulamentos. O mais importante foi o de 2004, em que se definiu o regulamento jurídico efetivo da formação médica, que de qualquer modo só foi aprovada porque sai um decreto-lei, que é o regulamento jurídico do internato médico. E esse internato médico depois tem que ter uma portaria que o vai regulamentar. Essa portaria saiu 2 anos depois. Isto esteve sem ser revisto. Houve ali uma tentativa de revisão e umas mudanças em 2011, mas que não avançou grande coisa, e teve sem ser revisto até 2015. Aqui existem as 42 horas por semana, é criada a duração do ano comum, portanto, a formação básica geral vai diminuindo, como vocês viram, né? Portanto, era 2 anos, passou para 1 ano e meio, passou para 1 ano. Atenção que aqui muitos médicos, sobretudo os mais novos, tiveram culpa que isto acontecesse, porque achavam que era importante que chegava a ser 1 ano só. Porque a promessa era que o curso ia ser profissionalizante e que, portanto, não havia necessidade de haver mais formação, o que nunca aconteceu, porque ainda hoje continua a não acontecer, e porque também começam a surgir colegas que vêm com cursos lá de fora e que vêm com autonomia. Ou seja, os que faziam a formação aqui não tinham autonomia
e os que vinham de fora tinham autonomia para poderem trabalhar na privada e onde quisessem. E, portanto, os próprios médicos nossos portugueses é que deram um tiro nos pés, na minha perspectiva. Eu estava aqui a ouvir o espanhol e estava a pensar como realmente os problemas acabam por ser muito iguais, semelhantes, na minha geração e na vossa, com algumas diferenças fruto da evolução dos tempos, da exigência da medicina, etc. Mas as coisas não mudaram muito e, portanto, se nós não pegarmos o touro pelos cornos, as coisas continuam a funcionar na mesma. Porque não pensem que antigamente não havia burnout, não havia assédio, não havia perseguição. Não se falava era nele, primeira coisa. Muitas vezes as pessoas comiam e calavam. E quem não comia e calava, enfrentava as coisas com as consequências, mas enfrentava. Eu posso-vos contar uma pequena história. Era aluno do 4º ano, Faculdade de Porto. Então, imaginar ainda hoje o que é a FMU. Há 40 anos, 50 anos, era aquilo que a gente sabia, ainda era pior. Turmas grandes, divisão em partes para podermos fazer a parte teórica ou prática, à volta das câmaras dos doentes, 20 gajos ali à volta das câmaras dos doentes. Professores a fazer a formação de cigarro na boca, que eu tenho não ter telemóvel nessa altura, juro que é verdade. Isso é verdade. Uma pessoa que era uma alta sumidade na hepatologia, tinha a mania de fazer de nós lacaios, éramos alunos, né? E então, sobretudo para as mulheres, pôs-se na minha frente com uma prisca de cigarro, assim, à espera que eu pegasse nela e fosse pôr no lixo. E eu ficámos, olhar um para o outro, não sei, não foram uns minutos um bocadinho intermináveis, mas ficámos ali, ele olhar para mim e eu olhar para ele, e a turma toda, assim, em pânico. Sei que havia uma colega minha que teve quase para esticar a mão, levou um pontapé, disse, não pegas no cigarro. E ele foi deitar fora se quis. Podem perguntar, tive alguma retorção? Não tive. Não tive. Se tivesse, teria sofrido as consequências. É preciso que as pessoas tenham coragem de enfrentar as coisas com educação, com delicadeza, mas com firmeza. As pessoas têm, eu digo sempre isso aos meus internos, é a primeira coisa que eu digo na primeira reunião. Há dois regulamentos que vocês não podem, há dois documentos que vocês não se podem esquecer de ler. É o regulamento do internato médico e verem também a ordem dos médicos, que também é importante porque há uma coisa. O regulamento do internato médico, ainda ontem disse isso outra vez. Vocês depois fazem perguntas que não têm lógica, está lá tudo. Leiam as vezes que for preciso. E é a proteção, não é? É a proteção, está lá tudo. Está para o bem e para o mal, para os direitos e para os deveres. E, portanto, se as pessoas cumprirem os deveres, têm direito a ter direitos. Percebe? Pronto. Então, aqui, em 2004, dá-se a possibilidade, ou melhor, havia só um ano comum, as pessoas tinham a hipótese de ser autónomos ao fim do primeiro ano, mas aqui achou-se que não, que tinha de ser ao segundo ano, porque como o internato era muito pequeno, o internato geral, então só se dava autonomia ao fim do segundo ano, ou seja, as pessoas tinham mesmo que entrar na especialidade, para depois, ao fim do primeiro ano da especialidade, terem realmente autonomia. Havia colegas que faziam o primeiro ano da especialidade e depois saíam. Ficavam com a autonomia e podiam trabalhar para o outro lado, faziam outra coisa qualquer. E passa o horário a ser de 40 horas. Os movimentos sindicais foram sempre acompanhando isto, não com tanta força, porque muitas vezes não tínhamos sequer assento nas mesas de discussão. Começámos a ter um papel mais interventivo na discussão do internato, mais ou menos em 2011, que se cria um grupo de trabalho, onde entrávamos os sindicatos todos, e a Ordem e todos eles. Começa-se a discutir o Decreto-Lei de 2015, que foi publicado 11 anos depois do anterior, o outro era em 2004, e a discussão só começou a sério por volta de 2009, 2011, foi por aí fora. A FNAM não concordou com a maior parte das coisas que foram alteradas no decreto de 2011 e está em ata, nessa altura, que não concordámos, tínhamos já feito em 2012, já tínhamos feito em 2015, não esquecer que foi anos de grande perturbação, grande contestação, as greves de 2011 e 2012 foram grandes greves. E em 2015 surge mais um problema. Acaba-se o vínculo. Portanto, é aqui que termina realmente o internato médico como a primeira nó da carreira, porque até aí as pessoas tinham garantia de emprego. É o primeiro ano em que há colegas que não são colocados. E o governo viu-se confrontado com ter que lhes garantir o ordenado até lhes dar solução.
que se arrastou para aí 2 anos ou 3, não, Joana, nessa altura. Pai, 3 anos. Pronto. O que é que acontece? Resolveram muito bem o assunto, tiram o internato médico da carreira e, portanto, as pessoas fazem o internato médico, se não entra, o problema é deles. E a partir daí acabou. Surge o último regulamento em 2018, que é ainda aquele porque nos gerimos, já devia ter sido revisto, mas não foi, andou a empurrar com a barriga, ninguém sabe muito bem onde é que anda, falta aqui o Mário, porque o Mário é que também sabe destas coisas. Ainda ontem eu perguntei à doutora Maria Luz anteontem, que ela disse está para sair, mas está para sair aonde? Quer dizer, ninguém discutiu connosco. Ninguém discutiu connosco, não pode sair, é obrigatório. Podem não aceitar as nossas sugestões, mas têm que discutir com os sindicatos, é obrigatório. Tem que ouvir, É, claro, tem que ouvir. Sim, claro, ouvem, não é? Pronto. Então, resumindo, constata-se que o internato médico já foi pior, mas também já foi melhor e deixou de estar presente como primeiro grau da carreira nos vários diplomas legais. Tem havido múltiplos diplomas, como vocês viram. As provas de avaliação têm sido imensas. A quantificação do resultado, a mesma coisa. Isto é muito mau para a estabilidade. Uma pessoa entra no internato médico a contar com uma coisa e de repente, a meio do internato, porque a lei se o permite, desde que tenha ainda 50% do internato para fazer, mudam-se as regras. Né? As regras de avaliação, as regras de concurso. Aliás, mudam-se as regras de concurso de março para outubro. Sim. Aconteceu isso ano passado. E depois voltou a acontecer outra vez. Portanto, entretanto, só para resumir, houve também algumas conquistas sindicais. O decreto-lei de 73/90 foi muito importante. Foi importante porque tentou-se evitar, e temos que continuar a manter, e para já mantém-se a perda de direitos, a idade da dispensa de trabalho noturno e SUs, casos compensatórios, esperemos bem que não se perca, temos que lutar para que isso não aconteça. A regulamentação especial do serviço de urgência para o internato médico, porque antigamente também não havia, e neste momento vocês são os únicos que têm bem definido que entre cada período tem que haver 12 horas de descanso, para nós são 11. Surge a lei da parentalidade, surge o acordo coletivo de trabalho, mas há muito ainda a fazer. 2021 é o primeiro ano em que as vagas ficam por preencher. Há outro mundo para além do internato. Antigamente não havia mais nada para além do Serviço Nacional de Saúde e agora há uma imensidão de privados. Mas cuidado, os privados é assim, é a lei da oferta e da procura. A gente entra no mercado, neste momento é tudo muito fácil, muito bonito, mais 5 anos e não sei bem se não estaremos como os espanhóis a pagarem-nos, já pagam mal. Mas aos internos então nem se fala, mas então seremos provavelmente. Há uma tendência de abandono e que nós gostaríamos de reverter. Penso que o papel da FNAM essencialmente, e de todos nós, e mais uma vez eu reforço, está na vossa mão, não é só na nossa. Os internos têm que ser muito bem valorizados e reintegrados na carreira médica. O internato médico deve ser urgentemente definido como primeiro grau, é uma das nossas bandeiras. Na minha opinião, e aqui é só a minha, a formação geral é um papel insubstituível, embora eu acho que devia ser mais que 12 meses. Se o internato médico é pago e faz parte da carreira, não há razão nenhuma para que não possa haver uma formação base melhor, mais prolongada no tempo. Temos que tentar atrair para a formação especializada os médicos e fazer com que eles permaneçam no Serviço Nacional de Saúde, não são só os recém-especialistas, são todos os outros. Engraçado que o Álvaro falou em coisas que eu também tenho aqui. Uma maior flexibilidade de horários, quer no internato, quer no trabalho. Eu nunca consegui perceber, juro que vou morrer sem perceber, porque carga d'água é que toda a gente tem que começar às 8 da manhã. Que me digam assim, há necessidade de lavar os doentes, mudar os doentes logo de manhã, dar pequeno almoço. Eu entendo que haja profissões na área da saúde que tenham que ter um início. Agora, os médicos, porquê que têm que começar às 8 da manhã? Porque vão tomar um cafezinho, vão tomar um pequeno almoço, porque o serviço nem está em condições para trabalhar. E nós no centro de saúde é a mesma coisa. Quer dizer, não consigo perceber porque é que toda a gente tem que entrar na mesma hora. E atenção que agora já há trabalho e já há consultas e já há coisas à tarde. Mas eu sou do tempo em que à 1 da tarde acabava. Não havia mais ninguém a nível do hospital. Ok? Portanto, a partir da tarde ficavam os internos a fazer as histórias clínicas à mão, a falar com os doentes, porque eram enfermarias intermináveis de 40 camas e não havia mais ninguém. E havia o serviço de urgência. Agora não, agora já se consegue rentabilizar as consultas e tal. Portanto,
Os problemas existiam, continuam a existir, o modo de os abordar é diferente. Porquê que o internato médico tem que ser obrigatoriamente de 4 anos? Porquê que eu não posso dizer, eu este ano só quero fazer metade do internato porque quero ter um filho e quero fazer o internato em 6? Em França já é essa possibilidade na MGF. Nós ouvimos aqui há 1 ano ou 2 colegas de França a falar, eu estou a passar do tempo, como manda-me calar. Estou a gostar, enquanto eu gosto, eu não mando calar. Estou a brincar. Os colegas podem fazer o internato médico, portanto, nomeadamente a MGF, até 8 anos. Portanto, as pessoas têm direito a ter a sua vida, a gozarem a sua vida e a fazerem apenas o internato a 8 anos. Fazem metade do tempo. Em vez de fazerem, claro, não recebem pelas 40 horas, recebem por 20. Ok, mas eu posso querer receber por 20 e posso querer fazer outra coisa. Portanto, porquê que tem que ser obrigatoriamente igual? Porquê que tem que ser obrigatoriamente igual no Algarve? Atenção, eu não estou a falar do plano de formação, ok? O plano de formação Tem que ser cumprido. tem que ser cumprido e tem que ser igual para todos, para cada especialidade. Até aí tudo bem. Mas pode haver necessidade de, em determinadas áreas, as pessoas terem um tempo diferente de realização do internato do que noutras. Por que não estudar essa flexibilidade? Por que não propor essa flexibilidade? As pessoas são todas, não é? E quem diz no internato, diz depois na sua vida como especialista. Sei que há coisas que às vezes não se compadecem com isso, há coisas que não podem ser feitas num serviço de urgência, se calhar têm regras diferentes. Mas tem que ser adaptado, tem que ser estudado. Nunca ninguém nos ouviu nas nossas propostas de alteração e de melhoria e de adaptação. Até tudo igual para todos. As escolas primárias são iguais no Algarve ou em Trás-os-Montes. Tanto faz terem 40 graus como 15 negativos. É a mesma coisa. É igual. E quem diz as escolas primárias, diz o centro de saúde, diz os hospitais. São todos criados ao mesmo tempo. O Hospital de Chaves, quando foi criado, foi igual ao de Castelo Branco e ao de Vieira do Castelo. Eram 3 iguaizinhos. Os climas são diferentes. Não tem nada a ver. Não é? Pronto. Portanto, nós devíamos tentar criar uma flexibilidade, uma maior, horários flexíveis, adaptados, para motivar as pessoas. E há muita coisa que se pode motivar e às vezes prender as pessoas ao Serviço Nacional de Saúde não tem tanto a ver com o ordenado base, embora seja realmente importante o ordenado base, mas com outras coisas que se pode dar, sei lá, a flexibilização dos filhos, a possibilidade de quem está no interior ter uma garantia de que, fazem isso para a região autónoma, de que os filhos vão ter X vagas numa universidade, sei lá, não sei, pensar, a garantia de que o parceiro ou a parceira pode estar no mesmo local de trabalho. Hoje houve uma altura em que havia a lei dos cônjuges, em que quando uma pessoa concorria, o outro tinha prioridade. Deixou de existir. Epá, é bom, é mau? Os outros que não estão casados ou que não têm cônjuge, quando digo cônjuge, pode ser homem, mulher, portanto faz, não interessa, a companhia, ficam prejudicados. Está bem, mas então não estamos a proteger a família? Não queremos proteger a parentalidade? Porquê é que não podemos permitir que o pai e a mãe fiquem a trabalhar no mesmo local? Há muita coisa que ainda podemos vir a discutir e acho que era importante discutir. E Claro. às vezes zonas carenciadas, que era mais fácil. E ainda por cima, aliás, acho que foi o ano passado, o Vila Real perdeu uma colega, se não me engano, de pediatria, porque não, ela andou 2 anos a pedir que abrissem uma vaga para o marido ou que dessem facilidades ao marido, que era não sei o quê, e foram empurrando com a barriga, até que ela passou a andar. Claro, não é? Quer dizer. Foi da medicina. E Ou ela foi- queria mesmo ficar. E ela queria mesmo ficar da medicina, ainda por cima, quer dizer, a Mara é carenciada, não é? Portanto, estás a ver. E quem diz isso diz mais coisas, não é? Pronto. Claro que depois temos aquilo que pedimos para todos. A reposição das 35 horas, das 12 horas de serviço de urgência, dos dias de férias, da carreira e, pronto, combater o assédio e a proteção da parentalidade. Hoje em dia existe muito mais conhecimento destas coisas, existe sindicatos ainda mais fortes, a possibilidade de vocês recorrerem ainda mais ao sindicato. Portanto, não deem tiros nos pés, não deem a possibilidade de que tenham por onde vos pegar, mas não tenham medo de fazer o vosso bloco, mas é preciso união. Ou seja, não é eu saber que está mal e opá, eu vou... Vocês já imaginaram que seria uma greve dos médicos? Médicos internos, sim, porque as outras a gente já sabe. Serviço Nacional de Médicos Saúde é internos. abaixo. Mas a comunicação social
Não, desculpa, lá está, não podes preocupar com a comunicação social. Se estão a defender os vossos interesses. Mas era preciso que todos o fizessem. Todos, não é? Portanto, não é complicado. Eu não percebo porque é que é complicado. Fazemos como as maltas, vamos todos para a Espanha. Houve uma altura que os médicos belgas fizeram uma greve geral e saíram todos do país. Foram para a Holanda. Saíram todos do país. Precisamente para evitar a requisição civil. É verdade, isto já há alguns anos. Portanto, vocês são indispensáveis. São indispensáveis para o Serviço Nacional de Saúde. São indispensáveis como trabalhadores médicos. Não imaginam, do modo geral, os médicos não imaginam a força que têm. Infelizmente estão cada vez mais individualistas. E os internos não imaginam a força que têm se o quisessem fazer. Ainda vou dizer que eu estou aqui a apelar à sua força. Pronto, e terminei. Muito obrigada por me terem ouvido. Na sequência do que também o Dr. Álvaro disse, era muito importante que os métodos de avaliação fossem definidos atempadamente, não em cima da hora, e que fossem transparentes e publicados em todos os lados. Nunca percebi porque é que as pessoas não podem pôr os seus currículos à mostra. À mostra. Claro. Haver uma base. Ainda por cima agora apresenta os seus currículos online. Porquê é que não se pode? Se ninguém tem nada a temer, porquê é que não está? As avaliações deviam ser, os métodos de avaliação deviam ser transversais, idênticos, E abertos. abertos, toda a gente saber o que é, poder discutir. As provas são públicas. Não sei se vocês têm a noção do que acontece nos júris de exame. Não é nos júris de exame, é o pós-avaliação. A quantidade de colegas que choram e quase se matam porque ficaram com 1/100ª a menos do que a outra que... Bem, não interessa. É surreal. É surreal. É mesmo surreal. Eu não consigo perceber que pessoas adultas tenham este tipo de atitudes. Por outro lado, confesso e aceito e concordo que a avaliação final não é mais justa. Não é um dia de exame de uma avaliação final que deve definir o futuro de um médico. A avaliação contínua devia ter um peso muito superior àquilo que é efetuado num dia em que a pessoa vai fazer uma prova, que até pode não estar nos seus melhores dias, em que está debaixo de um stress medonho, porque sabe que aquele dia pode determinar a sua vida futura. Não, a vida futura determina-se por toda uma carreira, por todos uns anos de trabalho que se tiveram, que as pessoas trabalham 4, 5, 6 anos e não é um dia em que se faz uma prova e que depois tem um peso brutal. Já tentámos em certa negociação que pelo menos fosse o win-win, 50-50, 50-50, mas não, vá lá, voltámos outra vez aos 60% para a prova final, 40% para a avaliação contínua. Mas eu acho que devia ser ao contrário, um peso muito superior na avaliação contínua. E depois há sempre os velhos do estilo que vêm dizer, mas depois na avaliação contínua, aos compadrios, os que dão assim, os que dão assado. Por isso é que tem que ser transparente, as provas têm que estar cá fora. Toda a gente tem que saber como é que são avaliadas as pessoas. E calma. Muito importante, de facto. A Rosa é sempre um poço de sabedoria. Eu vou só deixar aqui 3 ou 4 tópicos para depois entrarmos aqui na nossa meia hora de discussão, e temos essa meia hora, portanto vamos estar à vontade. A Rosa disse uma coisa que é talvez das coisas mais importantes que eu já ouvi no mundo do sindicalismo. Não é no mundo, calma! No mundo do sindicalismo. Agora, foram os movimentos médicos a reivindicar os seus direitos, mesmo quando não havia sindicatos. Isto é de uma importância tal. Portanto, no período do fascismo, do Estado Novo, mesmo quando não havia sindicatos, e os que haviam, vocês sabem, eram corporativos e estavam dominados pelo aparelho de Estado, portanto, e os médicos não tinham sequer sindicato, mas não se deixou de fazer a luta. Ou seja, mesmo nas condições mais adversas, do ponto de vista político, do ponto de vista social, o movimento é possível, o movimento é possível de ser criado e o movimento conquista direitos. Portanto, o relatório que sai em 1961 é um marco da história dos médicos e é um marco da história, não era do movimento sindical, porque ele não existia no caso dos médicos, mas acabou por ser, ou seja, é o embrião dos movimentos organizados, e hoje nós todos temos a sorte, e vocês, enquanto internos, têm a sorte de ter sindicatos organizados e que são, portanto, o garante destes direitos. Reparem, estes colegas não tinham nada disso, mas conseguiram conquistar
esses direitos todos. Ora, isto também nos obriga a ter a seguinte postura. É que também não basta agora existir sindicatos para que os direitos sejam conquistados, per si. Ou seja, é esta luta que está por baixo e que esteve na origem em 1961 das carreiras médicas que tem que estar sempre presente, com ou sem sindicatos, porque já vimos que é possível direitos mesmo sem sindicatos. Felizmente nós temos, mas temos que lutar também por eles. Portanto, eu acho que esta mensagem é uma mensagem fortíssima e também dizer que, reparem, mesmo nos tempos adversos, 24 de abril de 1974, o internado estava na carreira médica e trabalhava-se 36 horas por semana. Portanto, no período final da ditadura do Estado Novo. E hoje é muito curioso agora olharmos em 2025. Queremos as 35. Queremos as 35, não é? Que é ali 50 próximo. anos depois. 50 anos depois. É só uma hora a menos. E o internato não está na carreira médica. Portanto, isto também, do ponto de vista da reflexão histórica, estas questões do trabalho igual, salário igual. E a Rosa trouxe aqui um tema que é quente, que é a duração da formação geral. Eu acho que é importante nós discutirmos cada vez mais no seio da FNAM, com os internos, ouvindo, como dizia o Álvaro, os trabalhadores, neste caso são vocês, não é? Esta questão particular do ano comum, da formação geral. Eu também acho que quanto mais formação melhor, se ela for paga e regulada, melhor. Portanto, acho que não temos nada a perder com isso. E esta questão do horário de trabalho mais ou menos flexível, que a Rosa também colocou, é muito importante. A medicina não é uma fábrica. A medicina não tem que ter pica-ponto à entrada e à saída e uma linha de montagem que tem que estar tudo coordenado à mesma hora para as coisas funcionarem. Numa fábrica isso tem que existir. Porque ou os trabalhadores estão na linha ou o carro passa e não é pintado. Portanto, quem conhece o mundo automóvel, ou o que seja, pronto, mundo fabril. Mas a medicina não é assim. E há diferenças regionais e de especialidades. E a prova que não é assim é que os nossos utentes querem-nos a outras A horas outras que não aquelas. Porque, E pedem-nos e contactam connosco a outras claro, horas. e se a propaganda dos vários governos é serviços centrados nos utentes, os utentes das 8 às 4 estão a trabalhar. Os que estão, não é? Os que não são reformados, estão a trabalhar. Portanto, se calhar, às vezes, há alguma flexibilidade, não só do ponto de vista do trabalhador médico, Mas do interesse do do utente. interesse também do utente, com limites regulados sempre, obviamente, Claro. e ouvindo os médicos. E que o regulamento do internato médico muitas vezes pode ser o vosso melhor amigo. Ou seja, porque lá está a vossa proteção. Lá está muitas vezes a vossa Está lá proteção. uma coisa muito importante que nós andamos com uma luta enorme no Norte, não sei o que é que acontece aqui, e luta nesse aspecto. Lá está, porque mais uma vez os médicos não estão os internos não se estão a defender eles próprios. É obrigatório existir a comissão dos médicos. Nós no Norte, em termos de MGF, não temos comissão de médicos. A nível hospitalar, vocês têm uma comissão. Sim. Pois, mas a nível de Tem que MGF haver não há. MGF, E tem que sempre haver. houve, e este Ação ano pública, não é? andamos desde o ano passado a tentar que os colegas criem a comissão. É obrigatório, faz parte do regulamento. Essa comissão tem assento no CNIM, que é o Conselho Nacional do Internato Médico. Portanto, percebe, é diferente do CNIMI, porque eu acho que ele quando falou aqui na Ordem dos Médicos, falou no CNIM e não era no CNIM, era no CNIMI, que é da Ordem dos É da Ordem. Médicos. Pronto. Portanto, é importante que os internos se façam representar nos órgãos do internato, até porque está em lei que têm direito a lá estar. Claro. Claro, dizem-me assim, ok, pá, é um interno no meio daqueles tubarões todos que vêm daqui, dali, daquela. Mas é um interno que, quanto mais não seja, serve para ouvir e dizer aos colegas o que lá se passou que não está bem. É espião. Se não conseguir impor a sua voz, ou a voz de quem representa, no mínimo vai trazer as coisas, não é? Temos que pensar sempre pela positiva. Claro. E às vezes dá um jeitaço para a FNAM, queremos reunir Ah, para pá, ouvir às comissões de internet. Pois. Muito bem, mas com isto vamos abrir a discussão, as Agora só intervenções. uma dúvida. Diz. A comissão de internos, agora em contexto do LIS, eles podem estar todos juntos? Ou seja, os hospitalares e os de medicina geral e familiar? Ou aquilo que vocês estão a tentar é que haja de medicina geral e familiar e hospitalar? Não, podem estar todos juntos, Porque é agora preciso é temos- que a façam.
Porque agora estamos em contexto Sim, LS, sim, não é? sim, sim, sim. Podem estar todos Porque juntos. aqui no centro as comissões até existiam. Mas lá em cima também Sempre. existiram, agora há 2 anos para cá é que não. Porque Esta- começou a haver uma promiscuidade, em termos da MGF, começou a haver uma promiscuidade entre a Associação dos Médicos Internos da MGF e a Comissão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A associação é uma associação. Claro. Não tem poder político, ou não pode ter, é interventivo na sociedade. Mas a Comissão é legalmente prevista, está legalmente prevista no Regulamento do Internato Está Médico. regulado, está E é regulado. obrigatória. Ainda ontem eu também a Luzia estava preocupada porque os internos não se E movimentam. pode ser conjunta. Pode Sim, ser, já se as pessoas familiares entenderem não que, pode ser, que querem Agora, fazer neste conjunta, contexto. pode ser conjunta. Lá não diz que tem que ser separada. Aliás, Aliás, tem que existir eu uma. decoro, não sei, mas no regulamento do internato médico define muito bem como é que é a comissão, como é que é constituída, quais são as suas funções, qual é o seu papel. Está lá tudo. É o que eu digo, a Bíblia é o regulamento do internato médico. Para já é aquele, eu conheço, é o decreto-lei 13 de 79 e a portaria 18, como é que é? 13 de 79 de 2018 e a Exato. portaria 70, não, é 13 de 79 e a portaria 79 de 2018. Assim é que é. Pronto. Tínhamos aqui um pedido de intervenção. Força. E tal e outros já também. Antes de mais, meu nome é Como é que te chamas? José Luís. José. Pronto, eu trabalho aqui em Coimbra. Pronto, há aqui 2 questões que acho que precisavam aqui de. Pronto, foram abordadas e que queria dar aqui uma contribuição. Por um lado, a questão das 12 horas é cada vez mais desrespeitada, porque muitas vezes há pressão para sair da urgência de noite e depois fazer a consulta tarde. Até por motivos logísticos, motivos de internato. E depois também mesmo, por exemplo, e que ainda é mais respeitado é o descanso compensatório no dia anterior. Já não é comum, tinham dado isso em São João. E aqui em Coimbra, nota que até há dificuldades porque depois dizem que vos podem meter de ponta por não estarmos naquele dia, por exemplo, em estágio, da parte da manhã. E depois com muitos dias, porque mesmo que até tivesse de justificar e não contar esse dia para 10% das ausências, Não pode. Não, Isso é pode. temporário. mesmo que não conte, o tutor, não é? Por exemplo, o diretor de serviço pode pôr de ponta. E depois tem a questão das avaliações. A questão das avaliações também não queria destacar não só a questão da avaliação final, não é? Porque essa apesar de tudo ainda é pública, não é? Toda a gente vê, não vê as vastidades, muita coisa é decidida, mas vê a prova em si. Gostei de chamar a atenção também para a questão das avaliações intercalares. As avaliações intercalares, não é? Não, muitas vezes um gabinete de serviço, por exemplo, foi no meu caso, em que, enfim, os critérios que existem nem sequer são aplicados. Definição de critérios, lá está a história de transparência. Está, José? Sim? Vamos só ouvir mais um colega, depois juntamos aqui algumas, porque até podem ser dúvidas, mas temos aqui primeiro. Quem foi? Manel? Eu não vi. Sim, Este é o Manel. queria fazer aqui uma intervenção, mais agradecer pela excelente apresentação, por este enquadramento histórico que é importante até para nos podermos estar contextualizados. Eu tinha um tópico que queria pegar, até vai vindo de encontro ao que foi referindo, que tem a ver com esta força que nós temos enquanto grupo de contestação, e há bocado a doutora Rosa dizia que não percebia porque é que era difícil mobilizar todos. E na verdade eu sinto que é inegável, olhando aqui do outro lado, que há represálias sérias, não só a nível de ambiente do local de trabalho, mas como também nas avaliações, como também até nas cirúrgicas, o tipo depois de cirurgias para os quais são propostos. Vimos agora aquele exemplo da colega do Algarve, não me quero posicionar contra esse assunto, mas uma colega que denunciou uma situação e que foi completamente destruída, não só no serviço, como também pela opinião pública. E, portanto, eu sinto que às vezes a informação é poder, nós temos este papel e devemos ter sempre de criticar aquilo que são injustiças a nível laboral, mas depois sinto que às vezes também em termos jurídicos há dificuldade em intervir e nos proteger. Ou seja, nós contestamos algo, mas na verdade o que acontece é, ok, isto é ilegal, mas vocês vão fazer e depois o sindicato naturalmente tem tido boa experiência de informa, mas depois até haver uma intervenção, é assim que ela é, até haver uma ação em tribunal, até haver alguma coisa que realmente permita reverter uma situação de injustiça ou de ilegalidade é muito difícil. Isto desmotiva as pessoas, não é? Porque depois sabem que vão se arriscar a talvez estar um internato todo com um ambiente muito difícil
e que não sabem se vão colher fruto disto. Então, uma dificuldade que eu tenho tido às vezes com colegas em convencê-los em determinadas iniciativas. No caso do interno de psiquiatria, nem sequer chegaram ao nível das injustiças que acontecem nas cirurgias, nas cirúrgicas. Mas pronto, acho que esta reflexão é interessante, que de facto, sem dúvida que a união faz a força, e se todos conseguíssemos paralisar ou fazer uma greve, por exemplo, de internos, isto era Bastava um dia. é verdade. Bastava um dia. Pronto, mas é só isso que eu queria deixar aqui de reflexão. Ali está a vitória e está. Só aqui em relação à reflexão, eu percebo. Eu, quando era interna, tive a sorte de estar num grupo muito unido. E nós não tivemos medo. Pelo contrário, tivemos o apoio. Agora, nós não fizemos nada. Primeiro fizemos em grupo, sim. E compreendo que às vezes é difícil. Estamos numa era de muito individualismo, não é? E às vezes é difícil unir os internos, todos da especialidade. Não é? Mas não é impossível. E quando há esta união, mesmo assim os internos não devem agir sozinhos. Vou-te dar o exemplo de uma luta que eu tive enquanto interna junto com os meus colegas. Nós fazíamos, eu sou de pneumologia, e obrigávamos no meu hospital a fazer urgências de medicina. Eu já nem falo das 12 horas, porque às vezes aquilo era terrível. Mas obrigávamos a fazer urgências de medicina interna até ao último ano. E no último ano punhamos a fazer urgência de pneumologia sozinhos. Nós procuramos o apoio da parte da ordem, não é? Do colega de especialidade, dos sindicatos, até nem foi só de um, porque havia uns que estavam na FNAM e outros estavam no CIM, até foi dos dois sindicatos. E nós tivemos uma reunião com o Conselho de Administração, dissemos que não podia ser, mostramos os documentos e tal, e ao fim de algum tempo conseguimos, de facto, que fazíamos no primeiro ano e a partir daí só fazíamos já acompanhar o especialista de pneumologia, e depois então no último ano, quem aceitasse, ficava sozinho a fazer a urgência de pneumologia. Isto é um exemplo. É mais fácil. Ao fim de algum Foi tempo, ou seja, quanto tempo este emprego demorou para aí uns 4, 5 meses. E depois ainda tivemos que ouvir, na altura, o presidente do Conselho de Administração era pneumologista e tinha sido diretor do nosso serviço. Ainda tivemos que ouvir dele a dizer que ele desconhecia que nós estávamos descontentes com esta situação. Porque achava que era muito bom para nós fazermos urgência de medicina interna até ao último ano, quase. E nós tivemos que dizer, desculpe, mas sabe perfeitamente não é assim. Não é? Pronto. Aqui foi mais fácil, estávamos todos unidos. E não tivemos represálias nenhumas, a qualidade da formação já era boa na pneumologia, que era no Hospital dos Covões, ficou ainda melhor. Portanto, foi ótimo, e depois eu só apanhei isto já no meu terceiro ano, mas todos os internos que vieram a seguir de mim beneficiaram desta luta que foi feita pelos internos. Um exemplo mais recente. Agora aqui o importante é que estamos numa situação em que há uma nova geração, eu noto que há um certo individualismo, há pessoas que ainda pensam muito no coletivo, mas temos sempre alguns que são mais individualistas, pronto, faz parte da nova realidade. Então aí o importante é as pessoas não caírem sozinhos, porque para isso é que existem os sindicatos, existem umas associações médicas. Vou-te dar um exemplo porque é que não se deve ter medo. Até apareceu nos jornais. 2 internas de Viseu estavam a fazer estágio no Porto. Queriam obrigá-las a vir fazer, por causa das tais necessidades, obrigá-las a vir fazer urgência a Viseu. E elas procuraram um sindicato, eram 2, estavam nessas condições, procuraram um sindicato, o sindicato apresentou lá, o gabinete jurídico apresentou ao Conselho de Administração que não podia ser, eles escalaram-nas, elas também eram corajosas, escalaram-nas. E o advogado mandou para lá uma coisa a dizer que aquilo era ilegal e, portanto, que elas não iam comparecer. Elas terminaram as 2, não foram fazer, terminaram as 2 o internato. Não ficaram em Viseu, como é óbvio, não é? Pronto. Mas isto para vos dizer que às vezes o problema é quando as pessoas tentam fazer as coisas sozinhos. Essa colega, o Algarve, que eu suponho que era esse que estavas a falar, cometeu um grave erro, fez sozinha. Ela devia ter procurado o apoio do sindicato, devia ter procurado, estás a perceber? O sindicato é um grupo de médicos. Coisa que todos os existe agora que não dirigentes são existia antigamente. médicos. Todos os dirigentes são médicos. E nós, aquilo que vos fazem, de vos pressionar, dizer, se vocês fizerem isto, não deixam de ir às cirurgias. Se vocês fizerem isto, deixam de ir, sei lá, fazer o congresso fora, não podem ir. Isto chama-se assédio. Porque se for consistente e mantido,
sobre os internos, isto é assédio. Pá, e nós, vocês têm mais força, a Rosa disse uma coisa importantíssima, os internos têm mais força do que aquilo que pensam, porque estão protegidos por um regulamento. E desde que não façam as coisas sozinhas e procurem um grupo de médicos mais velhos, já com alguma experiência, por exemplo, estão nos sindicatos e nos colégios da especialidade, como disse naquela luta que eu fiz, nós envolvemos toda a gente. Têm mais força para conseguir realmente combater isto. E depois aquilo que conseguirem para vocês, vocês vão beneficiar todas as pessoas que vêm atrás de vocês. Não é? Agora, não façam as coisas sozinhos. E, sobretudo, não tenham medo de fazer as coisas, mas, como disse a Rosa, com delicadeza, consultando os sindicatos e o colégio da especialidade onde vocês estão a fazer o internato e fazer as coisas orientados. Porque se fizerem isto, garanto-vos, vocês têm tanta força que nem imaginam. E não têm que ter medo das repercussões, desde que estejam protegidos. Estás a perceber? Às vezes o problema é este, as pessoas que avançam sozinhas, não podem avançar sozinhas. E dormir sempre sobre a decisão que vão fazer. Isso. Claro. Nunca agir Não, Não a quente, agir não a e a quente. quente. Não a quente. A almofada costuma ser uma boa conselho. É verdade. Inês, O colega estava primeiro. Estavas primeiro. Ah, força. Depois eu falo. ok. Nós depois vamos Mas- comentando 2 a 2, portanto a Vitória já comentou o Manuel, depois vamos juntar a intervenção do José com a tua. Está bem? Antes de mais, obrigado pela apresentação, foi bastante elucidativa. O meu nome é Pedro Vilão, sou interno de formação geral no Hospital das Caldas da Rainha. Pronto, eu ainda sou um bocadinho novinho neste mundo, mas houve uma coisa que realmente me fez um bocado pensar sobre um pouco do que tem sido a minha experiência como interno de formação geral e no ano passado como estudante de 6º ano. No fundo, o que eu tenho estado a sentir é que este ano tem estado a ser tudo o que eu tinha de bom do 6º ano, que era a experiência da prática hospitalar, estar num ambiente onde eu posso ter uma formação mais prática, mais direta, ter este contacto de uma forma mais controlada. Agora, por acaso, tenho estado em medicina geral familiar, vai acabar esta segunda-feira, mas mesmo assim já tenho dado consultas e tido alguma autonomia para isso, sempre com supervisão, mas pronto. Com a parte positiva de estar já a receber e com a parte positiva de não ter que estudar para a prova. Que, Já foi. assim, que realmente é algo que conta também como um segundo emprego quando há. O que eu sinto que eu tenho estado a falar muito com a malta também mais nova é que cada vez mais há a ideia de não estudar para a prova e cada vez mais há vagas por preencher no internato médico porque as pessoas estão a ver o estudo com a falta de depois rendimentos objetivos desse estudo e chega ao ponto de ter mesmo amigos de fora que têm vários amigos médicos assim que dizem que se fossem médicos não estariam sequer para a prova e que passariam o tempo todo se calhar só à espera da autonomia para depois ir exercer sim, dessa forma mais informal, ou seja, no fundo nós estamos numa situação neste momento em que não temos o bolo nem o podemos comer porque não só temos um ano em que fazemos essencialmente as mesmas coisas do que no ano comum porque não temos autonomia também no ano comum e não somos remunerados e também temos um segundo emprego para fazer, que é estudar para a prova, como também, se calhar a melhor forma de sobreviver é essa, de certo modo, é não estudar para a prova e abdicar de uma entrada na especialidade, porque depois também o rendimento a posteriori poderá ser muito melhor. Ou seja, tenho amigos também que são médicos e que fazem tarefa e tudo mais, que acabam por levar rendimentos superiores, por exemplo, ao rendimento que eu vou ter, porque a tabela salarial é pública ao entrar no primeiro ano do internato, que é um bocado o que eu quero fazer como projeto de carreira. E no fundo, outra coisa que também prejudica isso são as próprias condições do internato médico, não é? A ideia que não há uma integração dentro da carreira médica, de que há condições laborais que também não são as melhores e que inibem a procura por certas especialidades, uma das quais talvez o exemplo mais gritante seja a medicina interna. E depois também a última questão que eu também acho relevante é que também não há um grande apoio, por exemplo, à investigação. Quem quer fazer investigação clínica durante o internato no fundo é para tapar os buracos do Serviço Nacional de Saúde. Pode ser mudado, exatamente, pode ser mudado. Até se calhar comentamos já aqui Acho as que duas intervenções, a do José e a do Pedro. Rosa, Sim. queres começar? Eu queria só dizer em relação a começar pelo medo, né? O medo que falaste nas avaliações intercalares. Nós se calhar na MGF estamos um bocadinho melhores porque
temos um internato melhor, bem, isto é um português horroroso, melhor, bem organizado, mais bem organizado se quiserem. Deu muito trabalho, mas está tudo bem definido. Ainda ontem estivemos a programar as datas das avaliações intercalares do próximo ano. Já temos tudo marcadinho para 2026. Os internos já sabem quando é que vão ter a TEM do primeiro ano, a escolha múltipla, do primeiro ano e o terceiro ano são provas a nível nacional escritas, que é para os preparar para a prova de avaliação final. Agora, neste momento, é assim, escrita. E o segundo ano e o quarto ano são discussões teóricas de casos clínicos, uns mais simples no segundo ano, outros mais elaborados no quarto ano. Para quê? Para preparar também para o exame final, que é com casos clínicos. De qualquer modo, antigamente não era assim, tínhamos outro tipo de avaliações e neste momento estamos a notar que falta uma coisa. Como isto é tudo muito standardizado e igual para todos, falta o conhecermos o interno. Ou seja, nós o temos. Aqui faz uma prova teórica de cruzinhas. Naquele ano faz uma prova de discussão de casos clínicos. Ok, mas são casos clínicos que estão ali no papel e que são iguais para todos à mesma hora em todo o sítio onde aquela prova é feita. Todos têm a mesma avaliação, todos têm o mesmo caso clínico. E onde é que fica... como é que eu vou te explicar? Como é que nós avaliamos a relação daquele médico com o utente? Entendem? Estamos a perder isso, estamos a construir. Portanto, isto não há, é sempre um pau de dois bicos. Não há avaliações perfeitas. Agora, na realidade, quanto mais definidos estiverem os critérios e forem conhecidos, melhor. Prova fechada, porta fechada, não fazemos. As provas são todas públicas. Tem que ser. E tem que ser. E tem que ser. Vocês têm que exigir que a prova é pública. E a avaliação não é feita pelo diretor de serviço. Todos os júris têm que ter sempre pelo menos 2 pessoas. Há júris que estão definidos no regulamento do internato médico, mais uma vez, como é que devem ser constituídos. Há outros que não estão definidos, mas têm que ter um júri, não é uma pessoa. Pronto. Isso é só para... Já vais dizer. E não ter medo de fazer as coisas. Alguém dizia aqui, tem que se fazer e depois contesta-se. É verdade. Enquanto somos a função pública, quando eu comecei a trabalhar, tive um professor na faculdade, que era o meu diretor de serviço de urgência da equipa onde eu trabalhava, que me dizia assim: há 2 coisas que eu te quero dizer já. Uma delas é: escreve tudo o que fazes, o que viste e o que não viste. Portanto, registro. Tudo. Não é uns tópicos, não. Registra. Tudo. Pode ser muito útil para o bem e para o mal. É verdade. Ainda hoje eu faço isso. Ok? E mais, és função pública. Podes não concordar, mas tens que fazer e a seguir contestas. Está na lei. Não há hipótese. Eu não posso dizer, se o meu chefe me mandar fazer uma coisa que eu não concordo, eu corro o risco de ser despedida se disser que não. Estou a falar em função pública. Privada é outra coisa. Portanto, até é capaz de ser pior. Claro. Eu posso não concordar, se ok, eu vou fazer, tenho que o fazer, mas acredito que amanhã ou daqui a bocado ou logo vai ter aí um documento a contestar. Isto escrito é fundamental. Às vezes as FIAs ligam. Pois. Técnica, truque. Eu não estou cá há tanto tempo como a Rosa, nem como o João, mas... É sempre escrito. E logo e-mail para o chefe. Na sequência do telefonema que me enviou a dizer isto, X. Já fui coordenadora de unidade e era sempre assim. A diretora executiva tinha a mania de descer as escadas e vir-me dar os recados no corredor. E eu digo, gostei muito de a ver. Olha, mas não se esqueça, quando chegar lá acima, manda-me isso por mail. Mas já estou a falar consigo, desculpe. Conversas de café nós temos onde quiser, mas isso manda-me por mail. Ok? Tem que ser. Ainda ontem ou anteontem alguém me disse não sei o quê, um parceiro, eu disse, dou o parecer quando me mandarem o papel para eu ter tempo de ler para depois responder. Não faço de outra maneira. Lamento, não faço. Portanto, tens toda a razão. E vou dar outro exemplo, porque eu acho que são os exemplos práticos que são úteis. Claro. Eu quando era interna, por isso é que eu estou no sindicato. Quando era interna, no Natal, na pneumologia, como imaginam, o inverno é muito complicado. E nós já tínhamos então as tais escalas em que estavam... tínhamos as escalas em que estava mais um interno. Mas por alguma razão, aquilo estava muito complicado e então
tínhamos tudo, não houve ninguém a planear e a prever estas coisas, não é? Como sempre em Portugal, há uma falta de planeamento terrível. Continua a haver. E então eu tinha tirado férias e recebo um telefonema do diretor clínico, que era pneumologista também, a dizer-me: Vitória, isto está muito, eu de férias, está muito complicado na urgência, já falei com os teus colegas todos, ninguém está disponível, tens que vir tu. E eu disse-lhe: olha, se me puser isso e mandar por escrito, eu vou. Caso contrário, desculpe, estou de férias, não posso. E desliguei o telefone. Ele mandou alguma coisa por escrito? Não, não mandou nada. Não falou comigo, a consequência foi, não falou comigo o resto do meu internato todo. Mas não tive nenhum, mas no meu serviço não tive nenhuma consequência de ter tido esta atitude. Porque estas coisas planeiam-se, não é? Se já se sabe que na pneumologia o inverno é pior, tem que se planear com as pessoas, não é? Agora de estarmos de férias e ligam-nos. Portanto, esta coisa de pôr por escrito dissuada às vezes muitos abusos que tentam cometer connosco enquanto internos e enquanto especialistas. Porque escrever dá trabalho, não é? Ora, isso mesmo. Escrever dá trabalho. E atenção, também é importante aquilo que a gente escreve. Palavra escrita não volta atrás. Eu aqui estou a dizer coisas, se alguém vier, para cá só é gravado, mas se não, se alguém vier dizer que eu disse, não disse nada. Mas palavra escrita não volta atrás, está lá, é prova. Okay. E hoje em dia os juristas dizem que qualquer meio é prova. Portanto, é importante. Só ainda uma coisa em relação ao burnout. Eu sei que é muito complicado. Eu fui a primeira médica de uma geração, ou seja, os meus pais eram pessoas pobres, operárias. Eu fui a primeira médica. Depois tive um irmão mais novo, de 17 anos, que também é médico. E tenho 2 filhos que também são médicos. E agora temos aqui muito a ver com a personalidade de cada um. Um é cardiologista, estudou que veio louco para conseguir entrar na cardiologia. Nunca fizeram nada na privada, fizeram sempre tudo na pública, é preciso que se diga. A entrada para a faculdade foi à custa deles próprios. Tinha problemas no serviço, como todos. Só que resvala pela couraça da minha indiferença. Fazia o que tinha a fazer, cumpria o que tinha a cumprir, quando achava que não estava bem não fazia, não teve represálias, teve boa nota e bateu o pé e conseguiu e saiu de lá bem. Tem outra que não é assim. Entrou em burnout. Ou seja, ao fim de 1 ano e meio, chorava, fez uma depressão brutal, era bom para a mesa da tarde, ou a seguir, já não sei qual é. E desistiu da especialidade. Apesar de eu dizer, a gente tem sempre a mania de tens que fazer assim, tens que ser diferente. Não tenho nada porque eu não sou como tu. Realmente. Pronto, ok, não é como eu, tem razão. Resumindo, agora acomodou-se. Não acredito que ela volte a fazer aquela célebre prova para entrar na especialidade. Não acredito que ela vá outra vez candidatar-se a uma especialidade. Teve montes de problemas, bateu o pé, chateou-se, até que assistiu. Num hospital do Porto, um célebre hospital do Porto chamado Santo António. Portanto, está a trabalhar, não está no desemprego, que ela diz: não tens medo que eu não fico no desemprego. Pois não fica, não ficou, está a trabalhar, ganha para ela, diz que lhe chega perfeitamente para as viagens e para pagar a casa. Por isso, não quer mais nada. São opções. Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa: nós estamos na Europa. E infelizmente quem não tiver uma especialidade não é reconhecido. Se a pessoa quiser ficar por cá, não precisa ter especialidade. Se quiser ter outros sonhos, as diretivas europeias obrigam uma especialidade. Agora, disseste uma coisa engraçada que eu não tinha pensado. É que realmente eu noto que há muita gente a conseguir especialidade com notas baixinhas. Porquê? Porque estão-se a marimbar, para não dizer outra coisa, e fazem o que tu disseste. Está nem estudo para exame, como há muita gente que desiste, eu apanho uma qualquer. Se calhar está mesmo a acontecer isso. E eu não sei se não é uma opção. Não, está a acontecer, está. Agora, acho que tínhamos... Agora temos aqui a Inês, relativamente só ali ao José. José, as 12 horas entre jornadas são para cumprir, está no regulamento, 12 horas de urgência, mas já à tarde vamos ter o Dr. Helder aqui, vai poder as questões jurídicas e vai falar mesmo dessas questões. E dos descansos compensatórios e tudo isso, está bem? Em relação à questão das eleições, portanto, no serviço, é só uma pessoa dar a nota. Pois é serviço. Os outros 2 membros de júri, não é que estou aqui na faculdade, que podem... Vai ler o regulamento do internato médico. Diz lá como é que devem ser feitas as avaliações intercalares, a história das colegas de Viseu, porque é que ganharam, porque diz que quando estão deslocadas a mais não sei quantos quilómetros, a urgência tem que ser prestada no sítio onde estão a fazer o estágio.
Portanto, está lá tudo no regulamento do internato médico. Para já naquele está. Vamos lá ver o que virá a seguir. Mas está lá tudo, entendes? Portanto, as pessoas têm que dizer, não, desculpa, a avaliação não pode ser feita só por uma pessoa. Tem que ser por duas, no mínimo. Exatamente. Está lá escrito. Exatamente. Vamos à Maria Inês. A Inês, depois a Francisca e depois a colega e já não temos mais tempo. Afinal, espalhámos aqui. Não sou nada bom nisto. Não é? Assim, só de uma maneira muito sucinta e muito rápida. Doutora Rosa, primeiro agradecer o seu testemunho, está bem? Eu aqui tive a oportunidade de aprender a fazer mais e a ser melhor e a defender-me. Que acho que é muito importante, e digo já aos outros internos, é muito importante estarem presentes, ouvirem, porque vocês aqui ganham um espírito crítico e conseguem se defender. E a doutora Rosa tocou aqui noutro ponto muito importante, que é, e todos nós sabemos, todos nós no internato estamos mais suscetíveis. Isto é uma regra absoluta. E é normal termos medo, ok? Agora, o medo pode não condicionar as nossas ações, que é isso que temos que tentar também fazer. E a doutora Rosa tocou aqui num ponto muito importante, que é, nós falarmos com educação e soubermos o que somos, nós conseguimos mudar alguma coisa. Nem que seja pouco, mas conseguimos mudar alguma coisa. E também dou aqui um testemunho pessoal. E estar aqui também deu essa abertura e esse empoderamento, digamos assim. Pronto, durante o meu internato, no meu local de trabalho, havia lá um indivíduo que, pronto, tinha assim o hábito, às vezes, de fazer algumas ofensas pessoais aos internos. E já era conhecido por isso. E é o que a doutora Rosa está a dizer, nós às vezes temos que dormir sobre a almofada. Nunca me tinha acontecido, mas ia acontecer. Eu dormi sobre o assunto e pensei, quando acontecer, o que é que eu vou dizer? Porque vai acontecer, eu não ia ser excluída disso. Então aconteceu uma vez, estávamos a fazer urgência, não sei o quê, e ele fez-me uma ofensa pessoal. Pronto, disse que eu era burra. Basicamente isto. Mas diz a todos, portanto, éramos todos corridos com esse insulto. E eu disse assim muito calmamente, porque eu não ia deixar aquilo passar indiferente, ponto final. É isso que a doutora Rosa disse, não tenho e disse, olha, desculpe, não é assim que se fala. Pode dizer, tenho que estudar mais, com certeza, estou no primeiro ano, mas não é assim que se fala. E não me vai tornar a dizer isso. Assim foi. No dia seguinte encontrou-me lá no internamento e disse, Inês, posso falar contigo? Claro, então. Olha, e pronto, falou assim de uma maneira mais desportiva, curti da tua atitude. Olha, disse-te uma coisa, foste a primeira que me respondeste. Mas, a história ainda não acabou. Havia assim uns trabalhos interessantes, vocês sabem que nós temos que fazer postas, até sabem isso melhor que eu. Olha, passado um tempo, eu li um caso e eu ajudo-te com isto. Ouçam, desde então ajudam-me sempre. Portanto, nós não podemos ter medo de... Eu não lhe respondi torto, falei assim com muita calma, como a doutora Rosa estava a dizer, sem perdermos a razão, porque nós também fizemos a nossa parte, também podemos, fazendo a nossa parte, também ninguém nos pode apontar nada, não é? E isto é só uma história para vos poder ilustrar. Eu nunca fui prejudicada, nunca tive qualquer consequência por causa disso, até o dia 2. E acho que não vou continuar a ter. Se é o que às vezes não correr bem, pá, o internato não é o fim do Não é o fim mundo, do não é o mundo, fim nem da da vida. vida. Quer dizer, Claro. há outras onde não é. E Não é aqui, é colar. E uma coisa importante em relação ao medo, vocês já repararam que só há coragem se houver medo. Portanto, o aspecto negativo do medo é que produz o aspecto positivo, que é a coragem. Se não houver medo, não há coragem. Não é preciso ser corajoso. Portanto, o medo também faz falta na vida, não é? E é um alerta para nós despertarmos. Obrigado, Inês, pelo teu testemunho. Francisca, força. Bom dia a todos. É só para também fazer uma reflexão sobre o ano comum. Eu sou daquelas que partilha a ideia que um ano é pouco. Eu sei que é uma opinião muito minoritária na minha geração, pelo menos, e acho que se calhar isso advém de dois fatores do que está a acontecer do ano comum e que eu não tenho a certeza, mas que me parece que possa ser consequência exatamente da sua diminuição. Uma é que quem faz o ano comum em Santos Antónios, Santas Marias, não quer levar com outro ano daquilo. Porque também acho que nós não sabemos como é que era 2 anos, quanto tempo é que estamos em medicina, quanto tempo é que estávamos em cada especialidade. E há este fenómeno, e quando eu estava na faculdade, falava-se do Santo António perder a idoneidade, exatamente por não ter médicos especialistas na urgência, o qual depois, entre linhas travessas, eles, do que eu sei, eles resolverem impor lá uma pessoa escalada que depois na prática também não estava lá. E as pessoas tinham este receio, ou seja, há sempre houve os dois grupos, das pessoas que querem ir para estes hospitais para ganharem estaleca, como nós dizemos, e das pessoas que não querem ir sujeitar-se a isso. E eu, se calhar,
por ter feito o meu 6º ano no ano Covid, em que domingo à noite às 10 da noite na FMUP recebemos um e-mail a dizer já não podem ir aos cacifes, já não podem aparecer no hospital. Eu não tive medicina no meu 6º ano e ninguém Foi como a minha quis filha. saber. Foi no não é? mesmo ano. Pronto. Portanto, eu fui fazer o meu ano comum para outro sítio, para Viseu, à procura de um ano comum mais tutelado, que foi, e nunca estive sozinha na urgência e acho que correu bem, mas depois há os colegas que acham que este ano comum não serve para nada, que nós não estamos ali a fazer nada e que os próprios especialistas nos tratam como ainda alunos e que não ganhamos autonomia suficiente e que portanto não vale a pena estar outro 2º ano nisso, mas que eu penso que se no meu 1º ano é assim, no meu 2º ano eu já não vou estar assim, já vou ter muito mais autonomia e também sei que há as opiniões de quem quer ir para a MG, porque é que se vai sujeitar a estar há 2 anos a estar mais tempo no hospital, porque é que quem já sabe que é cirúrgica vai estar 2 anos a estar mais tempo em MGF, como seja. Mas que eu acho que os nossos cursos não são minimamente como se vê nas séries americanas ou o que se acha. Eu não tive experiência nenhuma, eu não tinha feito nenhuma gasometria quando saí da FMU, por exemplo, que é o que as pessoas de ano comum só fazem, é gasometria. E pode ter sido do Covid, mas efetivamente a minha experiência também é pessoal, porque a FMUP tirou os blocos e passou a ser 3º, 4º e 5º ano como cadeiras normais, não é? Não era blocos, portanto isto é uma outra discussão, mas o 6º ano não é blocos, mas não foi minimamente preparatório e acho que nós, que efetivamente parte de nós encararmos o ano comum como não um ano que não serve para nada, Mas um ano de aprendizagem. mas um ano de aprendizagem e que um ano que se calhar com 2 anos pode ser muito melhor. E eu fui, acho eu, da última geração, porque acho que já nem sei se isto acontece ainda em Viseu. Em Viseu, no meu ano, ainda permitiam ter um mês de opcional cirúrgico, no meu 1º ano comum, um mês de opcional cirúrgico e um mês de opcional de medicina dentro de cada especialidade, à revelia do que era suposto. Acho que entendo já acabou, infelizmente, mas isso também nos permitiu ter mais formação em áreas que não estávamos tão preparados e muita gente permitiu tirar dúvidas de quando estava indeciso em que especialidade é que ia entrar, que nem sempre conseguimos isso na faculdade. E eles até dentro disso permitiam que fôssemos ou às vezes 15 dias a um sítio, pronto, foi uma coisa muito positiva. Mas também dar um exemplo de uma consequência que nós tivemos até no ano comum, e eu acho que é por desvalorização do ano comum. No meu 1º ano comum, foi o ano de Covid, portanto, os colegas que entraram logo em janeiro em medicina sofreram muito e foi aquela realidade da escolha dos ventiladores. E alguém descobriu que havia um subsídio de risco Covid que não estava a ser pago e os internos de ano comum movimentaram-se, havia gente. Pronto, e acho que isso impactou um bocadinho, porque foi logo movimentarem-se. Há alguém que é irmão que é advogado, uma cartinha. Pronto. Mas na altura os especialistas até gostaram, porque os especialistas também descobriram que não estavam a ser pagos. E portanto foram os internos de ano comum que mexeram aquilo para alguns especialistas serem pagos. No meu 2º ano comum, o que aconteceu foi que a ordem do Conselho de Administração ou de alguém, não sei o que era, no nosso estágio de pediatria, nós não podíamos entrar no Covidário. Porque eles não queriam correr o risco. E isto era para dizer que nós fôssemos dizer que queríamos o subsídio de risco Covid. Portanto, nós chegávamos ao estágio de pediatria e até no início muita gente se movimentou para vamos assinar um documento, dizer que não queremos o subsídio porque queremos ter contacto. Quer dizer, não me imaginava, na altura já sabia. Uma realidade única. Sim, quer dizer, como é que eu nunca auscultei uma criança Com Covid. com qualquer coisa respiratória? Com nada. Nada, não via uma amidalite, não via nada. Porque ia tudo tirado para os respiratórios. E obviamente que nós só víamos porque a especialista da urgência achava aquilo ridículo e quando era ela a chefe que estava lá, era queres vir, vem, não queres saber. Mas havia outros especialistas que não, mais jovens, que não tinham essa vontade do não, vocês não podem. E obviamente, pronto, havia colegas que também não tinham interesse. Eu consegui ir quando estava com ela. Mas houve eu acho que não foi tanto uma represália, foi só uma desvalorização do ano comum e do que aquilo pode ser importante, por exemplo, para mim, que é para a MGF e
E efetivamente auscultei 2 crianças constipadas durante a minha formação. Pronto, até entrar no internato de especialidades. Que é grave. Que eu acho que Não é vou estar a grave. rir, mas é muito grave. E pronto, e depois ao longo do ano, obviamente que os desgraçados que fizeram pediatria em janeiro não viram nada e os que terminaram pediatria em dezembro já viram tudo, porque entretanto percebeu-se, primeiro, depois também o Covid desapareceu, mas percebeu-se que ninguém ia pedir o subsídio e que era ok entrar. Mas como é que pode vir uma ordem não oficial, não é? Oficiosa, ou o que quiserem, nesse sentido. Pronto. E que eu tenho pena, efetivamente, quanto não seja extremamente desvalorizado e visto por muita gente como um ano em que nós não fazemos nada, mas que recebemos um salário, e que acho que tem que se mudar essa mentalidade, porque as faculdades nunca acompanharam, pelo menos a FMUP não acompanhou minimamente, nem a adaptação à PNA, que foi o seu conteúdo foi um progresso em relação ao Harrison, nem as nossas realidades formativas, e que eu acho que também, um comentário à parte, esta nova geração com as plataformas de aprendizagem online também se começa a sentir demasiado capaz de terminar o curso e de fazer tarefa para a urgência. Que eu acho que também é um erro que nós estamos a cair e que temos que pensar nós próprios o que é isto. Porque online é uma coisa e ter o doente à frente é outra. Exatamente. Mas que eu percebo que, dado as condições de trabalho como especialista, como interno, e o fenómeno dos tarefeiros, que é muito prejudicial, seja apelativo eu fazer 5, 6 anos de tarefas, junto dinheiro para uma casa, compro uma casa e depois penso se quer a especialidade ou não, mas entretanto já estou lá no meio e entretanto aprendi com a minha própria experiência e não acho que estes colegas sejam maus profissionais, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que temos que pensar nisso, até porque as próprias faculdades estão a usar estas plataformas também como escapatória para o que eles deviam lecionar. Francisca. Vamos só à última intervenção da colega, voltamos à mesa e fechamos, senão o João Canha vai bater. É o próximo moderador. É importante. Bom dia. Antes de mais, obrigada por todos os testemunhos aqui. O meu nome é Carolina, eu só queria acrescentar aqui uma coisa a esta questão de quando nós não entramos na especialidade ou quando por algum motivo nos vemos obrigados a parar a especialidade. Eu entrei em 2022 numa especialidade, ao fim de 6 meses do local de trabalho, não foi por especialidade, eu sabia criar aquilo, eu tinha-me preparado para entrar na especialidade. Durante o ano comum fui ao serviço várias vezes e estava mesmo interessada em que fosse aquela minha diferenciação. Pelo sítio, odiei, fiquei mesmo muito triste, entrei em burnout ao fim de 6 meses e a minha decisão foi sair dali, porque na altura nem sabia que existia este conjunto de pessoas que nos podiam dar apoio e senti que nos meus colegas havia muito medo em levantar a voz e dizer vocês estão-nos a explorar. E a minha opção foi sair na altura. E vi-me deparada com uma situação que acontece, acho que não estou em erro, desde 2018 nós desistimos no primeiro ano do nosso internato, não podemos inscrever-nos nesse próprio ano na PNA. Ou seja, eu na prática fiquei 2 anos sem parada e tive que sobreviver. Não é? Claro. E a formação que eu tinha era como médica, não era como outra profissão, e tive que procurar fazer tarefa em serviço de urgência, trabalhei numa clínica de diálise, fiz consulta aberta, com muita pouca formação. E eu ia todos os dias super ansiosa porque sabia que havia muita coisa que eu não estava preparada para fazer sem nenhum apoio. E eu acho que isto é uma coisa que tem que voltar à discussão. Sem dúvida. Nós temos que dar a oportunidade às pessoas a perceberem cedo que não é aquilo que querem e podem ter problemas pessoais que não lhes permite estar naquele momento com capacidade para estar a trabalhar e para estarem a tomar decisões importantes da sua vida, que depois nos vão condicionar. Agora eu penso, foi bom, cresci, percebi coisas sobre mim, sobre o que queria fazer e da minha posição também em termos de intervenção nas nossas condições de trabalho, mas depois surge também aqui isto, as pessoas ganham mais, têm mais liberdade no tempo de trabalho que têm, e habituam-se a isso e fica muito difícil nós pensarmos, eu quero me sujeitar outra vez a estar num internato, a ouvir coisas que eu não gosto, a ser maltratada, a ter que fazer trabalhinhos que espremido não serve para nada e não contribui nada para a nossa formação e que estão no nosso currículo e que são contabilizados. Exatamente.
Tipo checklist. Então eu acho que nós temos todos que trabalhar nisso e sinto que apesar de haver, agora já percebi que há este apoio todo por trás, nós não temos que falar sozinhos e sofrer as aulas disso, mas depois no dia a dia muitas vezes é uma pessoa num conjunto de internos que dá a cara e que vai procurar essa ajuda e no dia a dia no trabalho é a nossa cara que está com nós é que somos a ovelha negra e eu concordo com o que a Sónia a dizer. Estão aqui muitas ovelhas. Aqui está o vermelho do dia a dia, nós temos que ter força para depois aguentar o facto das pessoas saberem que somos nós que estamos contra. E isso é difícil. Tá, Carolina. Carolina, Obrigado. só agora que Excelentes intervenções só todas agora e que te agora... conheci, quando tu começaste a falar, eu peço desculpa. Sigilo no sindicato. E nós temos várias. Assim, há coisas que têm que ser, né? Por exemplo, esta das internas de Viseu, tinham que ser elas a dar a cara, que Claro. é óbvio. Agora, quando são coisas pontuais, tipo situações de assédio, falta de cumprimento de descansos Não é compensatórios. preciso identificar. Isso. Se Nós falarem temos com o sigilo. sindicato, nós não identificamos quem é que vai falar connosco. Eu vou ter uma reunião agora na minha OLS na segunda-feira e por isso este encontro até está a ser muito bom porque é sobre os descansos compensatórios no internato e nós pedimos para estarem lá os 2 diretores do internato presentes para discutirmos esta questão do internato. Porque durante o curso que nós fazemos para os internos descobrimos, porque há coisas depois que depois não chegam a nós. Qual é o LS? Desculpa. Abaixo Mondego. Chegou-nos a nós que os internos de pediatria fazem urgência da 1h30 da manhã, da 1h30 da tarde à 1h30 da manhã, não se percebem porquê e depois não têm direito ao descanso compensatório. E depois a colega disse, mas não diga nada, que fui eu que falei disto. Eu disse, está descansada. Tanto que nós fizemos um interregno muito grande entre o curso dos internos e agora irmos lá reunir para que ninguém seja identificado. Portanto, é possível, dentro do sindicato, se vocês tiverem essa preocupação, nós irmos lá sem identificar Claro, claro. A pessoa. Levantamos quem a é que situação. levantou a lebre. É, Dizemos, tomamos conhecimento. Pronto, não precisam de saber quem foi? quem foi. E fazemos isso com muita gente, inclusive com especialistas, Sim, não é sim, só sim. com Isso, Não é sindicatos. só Eu não, Então, quase não, às considerações finais. eu não reconheci a Carolina, agora é amiga da minha filha, não vais dizer que eu falei aqui nela, que falei que ninguém sabe não. Mas peço desculpa, não te reconheci. Sei o mau bocado que passaste. Não é? E gostava de dizer aqui algumas coisas em relação a isto. A Vitória já disse que é importante que nós mantemos a confidencialidade, não ter medo de dizer e quando é preciso fazer queixa tem que se fazer mesmo, tem que se lutar por isso. Houve tempos em que a prova de entrada para a especialidade era depois do ano comum. Não sei se vocês sabem disso. Isso, na minha opinião, era melhor. Porque as pessoas tinham um ano comum onde iam contactar com as diferentes especialidades e podiam ter uma perspectiva melhor daquilo que quereriam fazer no futuro. A pessoa acaba o 6º ano, para além de ter que estudar para terminar o 6º ano, já está com a cabeça a pensar que tem que fazer a PNA ou outra coisa qualquer no género. E depois é confrontado com o valor e vai para o ano comum e diz assim, mas eu estou aqui a fazer o quê? O meu futuro já está decidido pela nota que eu já tive. Lá está, é ver dos 2 lados. O ano comum é uma aprendizagem, independentemente daquilo que eu vá fazer. Eu sou médico, sou médica, tenho que saber. Ou será que não teríamos que voltar, ou não deveríamos voltar a fazer a prova depois do ano comum? É aqui um ponto que eu deixaria para reflexão. Porque eu tenho a ideia que quando era depois do ano comum, as coisas corriam um bocadinho melhor. Até porque permitia durante aquele ano ou 2 anos, no meu caso foi depois até da periferia, porque a periferia era obrigatória para quem quisesse ficar no Serviço Nacional de Saúde e na altura não havia privadas, nós éramos mesmo obrigados a fazer o serviço médico à periferia, quem não fizesse saía logo para a rua, e a prova de entrada da sociedade era depois. Portanto, é aqui uma coisa que vocês podem discutir entre vocês se é melhor antes, eu sei que vão encontrar muitos obstáculos, que a maior parte acha que deve ser antes, pronto. Mas é para pensar. Outra coisa também que eu costumo dizer às pessoas, aquilo que tu disseste, as pessoas já fizeram uma formação na FMUP, no Santa Maria, noutro sítio qualquer, hospitais grandes, são factos daquilo. Os anos comuns em hospitais pequenos são normalmente muito mais enriquecedores, porque dão muito mais valor aos internos, do modo geral, e também aos do ano comum. Percebe?
Porque o vosso trabalho é mais preciso, é mais útil do que nos grandes hospitais. Os grandes hospitais estão lá, precisam do vosso trabalho, mas abandonam-vos. O que eu sei, nos grandes hospitais, é que os internos ficam sozinhos na urgência. Certo. Não é? O que é mau, péssimo, não devia ser, é proibido, mas acontece. Nos hospitais pequenos não é tanto assim. Pode acontecer e também haverá situações em que acontece, mas não é tanto assim. Mesmo em termos de MGF, ficam melhor quando estão em sítios pequenos do que nas grandes cidades. Transmitam isso, a ideia aos vossos colegas, que é importante. E é uma maneira também de vocês tomarem contacto com outras realidades que podem até decidir o futuro. O nosso país é um caganito de 700 km, quer dizer, as pessoas ficam às vezes em pânico por ter que se deslocar 100 km. Eu sei que temos as vidas aqui e acolá, mas agora chegar do Porto a Vila Real é menos uma hora, quer dizer. Chaves, Porto Alegre, né? Castelo de Vidro, já estamos aqui. Olha, nós somos todas as periferias, não é? Deviam todos passar, já que não há periferia, deviam todos tentar fazer algumas horas de urgência naquilo que se chama SUBs. Serviços de Urgência Básica, que estão na mão de médicos de família. Aprende-se imenso no Serviço de Urgência Básica. É um trabalhar quase sem rede e é um trabalhar com aquilo que é clínico. Claro, com os apoios da química seca, da radiografia, não sei o quê. Mas é diferente, é muito diferente. A angústia que tu sentes de eu vou para uma especialidade e só escutei 2 crianças, sentíamos nós. Eu pensava assim, eu vou para o serviço médico à periferia, vou ser atirado aos leões, porque nós éramos colocados em hospitais concelhios sozinhos. Quer dizer, íamos em grupo, mas cada um fazia o trabalho individualizado. Quando estávamos de urgência, a maior parte das vezes era sozinhos. E fomos nós, nomeadamente em Chaves, fui eu, bati o pé para que ficássemos 2 a fazer urgência. Logo na primeira semana eu disse, não fazemos urgência sozinhos. Mas não há médico, não interessa. Temos que pagar horas extras, pagam, somos 2. Somos 2 de dia e 2 de noite. Lembro-me do diretor dizer assim, só temos um quarto. Eu disse, não se incomode que eu não venho para aqui para fazer mais nada, é só para trabalhar. Porque ele dizia, se tiver um homem e uma mulher a trabalharem de noite, nós só temos um quarto, não se incomode. O problema é nosso. E consegui, e pagaram-nos as horas extras, porque eles não queriam pôr 2 porque tinham que pagar horas extras, porque não éramos em número suficiente, não é? Então, se fosse só um, era melhor. Portanto, é importante terem a noção de que, na realidade, os programas de formação do ano comum têm mudado muito. E não é inocentemente. Não é inocentemente. Houve, ultimamente, aumentaram o número de horas de urgência, porque estão a preparar mão de obra barata para ir para o mercado de trabalho, porque sabem que as pessoas, acabando o ano comum, vão para a rua. E, portanto, aumentam o número de horas de urgência, tiraram as especialidades opcionais, aumentaram não sei em quê, que é para vocês terem mais skills, este termo é bonito, não é? Para trabalhar para os outros, para a privada. Percebem? Quem passou pela pandemia, e a minha filha viveu isso, precisamente, aliás a Carolina também, terminaram o 6º ano em plena pandemia. Estavam a 2 dias de... Ela estava a 2 dias de ir para a Caldas Oreinha fazer a parte da MGS e disseram, acabou, vais para casa. E terminou o 6º ano a fazer avaliações online, e o ano comum foi durante o ano de 2021 em Viana do Castelo. Teve uma boa experiência com o Paulo Passos, por exemplo, na pequena cirurgia, mas não teve outras experiências boas noutras coisas. E depois entrou numa especialidade, que é o que é. Pronto, portanto, não percam a coragem, pá, que é importante. E a Genica, eu vou concluir esta mesa dizendo, muitas vezes esta fuga à especialidade, a fuga ao SNS, é em busca de melhores rendimentos, é em busca da felicidade. Da felicidade, mas muitas vezes é cair num poço ainda mais desregulado, e muitas vezes nós, mais do que um projeto de vida, nós precisamos de um projeto de sociedade. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, e ela só se constrói no SNS. Muito bem.